Boa noite. Deixa eu ver se já tá. Deixa eu chamar a galera para entrar aqui, então. Vamos lá, vai. Vamos abrir aqui pro pessoal. Vocês estão me ouvindo aí direito? Eu tô ouvindo. Sim. Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo, Fábio. Pronto, complementando essa história de Jussi, né? Eu imagino que seja muito difícil mesmo para aquele evangélico que está desde pequeno de sair. Porque eu não fui tão doutrinado, eu fui católico, né? Católico pequeno, minha mãe me levava à missa esporadicamente, mas, assim, para eu sair, quando eu cheguei na minha adolescência, foi difícil, foi muito difícil. Eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos de Jesus voltando, entendeu? E eu me ferrando, eu vou me ferrar, era tudo verdade. Durante um bom, quer dizer, é preciso muito tempo. Foi quando eu fui conhecendo o Salatiel, começou a gravar vídeos naquela época, né? O Antônio Miranda, entende? E aí eu fui ficando mais aliviado, porque tudo aquilo que eu estava vendo de errado na Bíblia, né? Eu achava que eu não estava sabendo interpretar direito, né? Eu achava que era só eu. A culpa é sempre nossa, né? A culpa é sempre nossa. Aí eu fui me aliviando mais, entende? E hoje em dia, acho que tem mais de 20 anos já que eu estou nessa, né? E eu estou mais liberto, mas eu entendo que é muito difícil. Eu tenho uma menina inscrita no meu canal, que ela conversava comigo pelo WhatsApp, né? Ela era evangélica, não sei o quê. De repente, ela ligou para mim, Fábio, desesperada. Eu vou voltar para a igreja, que eu não aguento mais a pressão. A pressão de quê? A pressão da minha família em cima de mim. Minha mãe me diz o tempo todo que eu vou ter um câncer. Meus filhos vão morrer atropelados. E eu não aguento mais. Eu prefiro voltar para a igreja. E eu não tive mais contato com ela. Eu perdi o contato com ela. A mãe falando isso. Ela disse, eu ficar lá sentado no banco da igreja. Mas é o medo dela, né? É o medo dela, né? Você precisa de tempo, você precisa de muito tempo e conhecimento. Sim. Só isso que faz a gente se libertar. É preciso muito tempo, é um luto mesmo que você passa, né? Então o tempo o pessoal vai pedindo. O pessoal tá revoltado aqui, ó. Estão pedindo para Jussi continuar a história dela ali que você interrompeu. A gente vai deixar. Continua, gente. Vai lá. Pode concluir, Jussi. Jussi, estava comentando aí, no filho cortou. É porque deu problema no áudio dele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês aí. Queria só fazer uma pergunta a todos, começando por Sala, né? Como é que vocês lidam, assim, com a descrença de vocês na família, no trabalho? É aberto? Vocês não têm vergonha? Ou vocês têm algum receio? Eu, no meu caso, eu tenho muito receio ainda, que eu sou autônomo, né? Trabalho na área de festas, né? Sala também com eventos, filmagem, fotografia, e eu não expresso muito isso. Eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, né? Somente de trabalho. Eu não falo de religião, eu não falo de nada sobre isso, porque eu trabalho muito para evangélicos, né? Faço muito casamentos de evangélicos, né? E o meu medo ainda é esse, né? Se as pessoas descobrirem e começarem a me discriminar por causa disso. Eu tenho clientes evangélicos que me adoram. Eu estou com uma cliente evangélica ultimamente que ela só falta me venerar. Eu não sei no dia que ela souber, né, o que é que eu sou realmente, como é que vai ser esse comportamento dela. Então eu queria ouvir de vocês aí. Como é que é? Para vocês também são à vontade? Vocês são meio resguardados para certas pessoas? Em certas ocasiões. Começa aí por Sala, nosso amigo Sala. Desculpa aí estar mandando a tua live. Não, show de bola. Eu aqui na live de boa. Eu gostei da sua pergunta, uma pergunta pertinente. Para quem não sabe, eu tinha produtora, eu trabalhava com casamento, aniversário. E, cara, foi muitos casamentos, cara. Foi muitos. Já gravei muito casamento. E, cara, eu sempre levei de boa. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos de vida aí, eu só vou tocar no assunto se bem que como eu tô num casamento de forma profissional, então, tipo assim, não tem muito espaço para esse tipo de discussão, entendeu? Porque eu tô sempre trabalhando, né? No caso, eu sou cinegrafista, tem que ir lá gravar, então não tinha muito tempo para sentar e ficar conversando. Então não tinha muito isso. E a pessoa que lidava com o casal, fazia a parte burocrática, política ali, né, de acertar, não era eu, era um outro sócio, meu ex-sócio, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu só entro nesse assunto quando a pessoa dá abertura. Eu não fico falando, entendeu? Eu não vou entrar no mérito, entendeu? Então eu não... Mas aí, veja bem, se fosse uma pessoa que te arruma trabalhos, muitos trabalhos, e tu tá no canto da parede, e aí, Sala, qual é a tua religião? Eu tenho mal medo disso. Então, dependendo do caso, dependendo do caso, uma postura, já que você tem medo de ter algum problema, faz que nem o Fábio Sabino falou, minha cara,
parte pessoal, religião, eu não discuto, entendeu? Pronto, você simplesmente fala, eu prefiro não falar sobre isso, porque é um assunto delicado e vai demandar muito tempo, então pronto, você já corta ali, entendeu? Não é meu caso, se a pessoa perguntar, eu falo sem problema nenhum, entendeu? Eu nunca tive problema com isso, mas a melhor forma aí no seu caso é desconversar por causa da questão da profissão também, eu entendo, cara. E tem certos crentes, né, que eles acham que nós somos atrativos, nós atraímos a maldição, né? Esse é minha maior luta, é essa, entendeu? Tem muitos que acham, não, eu não quero um ateu aqui, porque ele vai atrair maldição para minha casa, vai atrair maldição para minha empresa. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que perdeu o emprego por causa disso. A gente tem aqui no meio da gente, né, aquele menino lá da Paraíba, né, o Paulo, que tem até nome de escritor, ele esqueci o nome dele. Ele perdeu o emprego por causa disso, quando descobriram que ele era ateu, ele perdeu. E muita gente já aconteceu. Eu acho que o grande desafio da gente é esse, né, é a gente tentar vencer, né, esse preconceito, né, essa discriminação que existe entre nós, né, de nós sermos um atrativo de maldição para famílias, né, para empresas, entende? Eu acho assim, é um tema bem delicado, né, uma questão bem delicada. No meu caso, eu nunca teve oportunidade, assim, embora eu fui gravar clipe dos casais, eu conheci os casais e tal, mas eu nunca cheguei a ter um assunto sobre a crença de cada um, entendeu? Então, não cheguei a ter essa abertura. Eu ia lá, fazia o casamento, de forma profissional. Eu sempre fui um cara, assim, focado, entendeu? No caso, como cinegrafista. Então, o meu foco era... Inclusive, teve caso, né? Eu contei no meu outro canal, teve um aniversário de 15 anos que eu fui gravar, e a maquiadora lá, não sei, ela interpretou errado, achou que eu tava dando em cima dela. Porque eu elogiei o trabalho dela. Porque, assim, eu tava numa fase que tava fazendo muito todo final de semana gravando. Todo final de semana gravando, eu que era a parte responsável do make-up, né? De fazer a maquiagem, né? E aí, cara, eu peguei umas maquiadoras lá que falaram pra você, cara, aquela ali, mas nem o demônio queria ser maquiado, cara. Nossa! Sério, eu falo, as pessoas não acreditam. Tem maquiagem, cara, sabe como é que era a maquiagem? Eu vou resumir a maquiagem que ela fazia. Como se pegasse a menina e desse 2 socos no olho. Pá, pá! Aquele roxo. Cara, coisa horrorosa, velho. E o pior é que eu não podia falar isso, né? A menina é tão bonita, a cara tudo tão bonita. Tá linda. Eu olhava com não, ficar quieto. Eu não falava nada. Eu vou falar que a menina tá parecendo um demônio. Até o capeta, sabe o que eu vou falar? Eu não falava. Então, aí o que aconteceu? Eu vim numa sucessão. Porque é o seguinte, né? Eu vim de uma sucessão de vários make-up lá. Se não era make-up horroroso, era aquela coisa meia boca que eu olhava assim. Querendo ou não, é uma coisa engraçada a vida, né? No começo eu não manjava nada, ficava quieto. Depois foi passando o tempo, eu fui aprendendo sobre maquiagem, entendeu? Eu vou lá, porque eu tenho que gravar, tenho que fazer o vídeo. Você escuta a conversa da maquiadora ali, o negócio do blush e tal. Aí você vê lá como é que é todo o procedimento, você acaba aprendendo, né? Inevitavelmente. Quando eu fui nessa maquiadora aí ela mandou bem, cara. Eu falei, caracas. Foi a primeira vez que eu falei, pô, até que enfim uma maquiadora decente. Que eu só peguei umas lá que terrível. E aí deu esse problema, né? Dela achar que eu tava. Aí a tia da aniversário veio falar comigo, que ela queria conversar e tal. Eu tiro como exemplo essa questão. Se viesse falar de religião, cara, se viesse falar o que eu falo, gente, ó, eu tô aqui a trabalho, então eu não tenho tempo pra ficar discutindo isso, entendeu? Eu não vim aqui pra ficar de gracinha com mulherada, nada disso. Até porque eu sou casado e tal. E eu acho que é uma abordagem, no meu caso, né? De como eu ia lá gravar, tal. Hoje eu não faço mais isso, eu fico só com a parte da edição. Mas a minha abordagem é uma abordagem profissional, cara. Inclusive, na época, eu tive alguns problemas com o meu sócio lá, que eles achavam que depois que gravou podia tomar cerveja e tal. Eu falei, não, comigo não. Bebida alcoólica, nem pensar, cara. Porque tem a imagem da empresa, né? Você vai ver o cara lá com o nome da empresa e o cara tomando, enchendo a para, velho. Aí o cara fala uma besteira lá porque tá bêbado, aí sobra pra mim. Não é problema do outro que é beber álcool. Só te interrompendo, aí você falou nessa história da maquiagem, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo há muito tempo, né? Na época que você gravava vídeo lá no passado, né? E eu tava me desconvertendo daquela coisa toda, né? E eu fui filmar um casamento numa Assembleia de Deus. Aí eu cheguei cedo, fiquei filmando lá a decoração, não sei o que, e chegou a mulher que ia cantar, tinha sido convidada pela noiva. Ela era de uma igreja batista, né? Estava muito empolgada, dizendo que era amiga dela, que ia dar de presente, ela ia cantar na cerimônia. Daqui a pouco eu terminei meu trabalho, quando eu vi, tá aquela moça chorando, aquela moça que ia cantar, estava chorando lá no canto da igreja, né? E depois a gente ficou sabendo que o pastor da Igreja Assembleia de Deus proibiu ela de cantar porque ela estava maquiada e de brinco.
Veja que absurdo o negócio desse, que são igrejas praticamente irmãs, né? Após ela ficou revoltada no começo, disse que não ia tirar, porque foi um convite da amiga dela, mas terminou ela tirando. Ela foi no banheiro, tirou a maquiagem, tirou o brinco. Não esqueço mais nunca disso. Agora, se for falar quer dizer que por causa da maquiagem, do brinco, a pessoa não vai pro céu, né? É pecado. Ela não pode cantar. Se ela não pode cantar num casamento, imagina pro céu. Aí já era, cara, tá lascado. Eu tenho a impressão de que os adolescentes de hoje estão bem mais liberais em relação a esse negócio de religião. A maioria que eu vejo ou não liga para isso ou gosta de acreditar em reencarnação. E aí, o que vocês acham a respeito disso? Mudando um pouco de rato para ganso aí o assunto. Vocês concordam com isso, cara? Que a molecada tá mais liberal, vocês acham? Eu não consigo opinar porque eu não vivo nesse meio, então eu não consigo opinar. Tá eu não posso fazer o CPTK. Eu vejo que tem muito jovem místico hoje em dia. Muito jovem New Age aí, essas religião alternativa, tipo, mistura meditação com budismo. Vejo muitas dessas coisas aí hoje em dia. Tá cheio aí. Ó, o que eu vejo de molecada aí, é molecada enfurnada no Fortnite, isso sim. Só no multiplayerzinho gratuito lá, nego tá nem aí pra religião, tá nem aí pra nada. Eles querem saber de ficar jogando Fortnite 24 horas por dia. Ó, esses dias, ó, só pra vocês terem uma noção de tempo. Eu tenho na minha gamer tag, né, na minha conta lá do Xbox, eu tenho registrado 923 jogos. Então, desses 923 jogos, se somar o horário de todos, eu tenho 12 mil horas em mais de 900 jogos. Esses tempos atrás aí, apareceu um moleque lá, que eu fui ver, o cara tem 10 mil horas num único jogo de multiplayer, cara. O cara tem 10 mil horas num único jogo. Eu falei, caralho, ele só joga aquilo. O molecada fica o dia inteiro no Fortnite, cara. É o dia inteiro. Então eu fico pensando, essa criança, essa adolescente, jovem que fica lá, você acha que ele tá ligando pra religião? Ele quer nem saber, ele quer lá entrar no joguinho lá e sair metendo bala em todo mundo. Não tá preocupado agora, com isso, não, cara. Por outro lado, viu, deixa eu falar, por outro lado, eles viram presas fáceis, viu, pra pastores. Aqui, você precisa ver os olhinhos dos pastores quando vê. Porque eles não têm argumento, se eles vivem o tempo todo jogando, eles não têm argumento. É, né? verdade. Os olhinhos dos pastores brilham quando vê um adolescente, eles são presas fáceis. Eu vejo aqui na minha rua, vazia. tem um casal de pastores. Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando vê adolescente, os olhinhos brilham assim, sabe? Tratam assim. Estou falando baixo. Eles moram bem aqui do lado. Pastor, né? Cabeça vazia é a oficina do pastor. Me lembrou um vídeo do Lucinho lá, daquela Batista, acho que é Batista da Lagoinha, ele contando na internet como foi que ele convenceu um grupo de adolescentes a cometer um crime. Havia uma festa de povo de santo lá na cidade e ele chegou para o grupo de jovens e falou, vamos lá mostrar que Deus é que manda. Alguma coisa do gênero. E aí as pessoas, né, poxa, tem mais de 18 anos, né? Pode ir para cadeia, né? Pode perder o réu primário aí por besteira. Aí não foram, daí ele foi no grupo de adolescentes, e os adolescentes aceitaram e, pelo relato dele, fizeram vandalismo lá na festa do grupo do Povo de Santo. Ixi. Então, assim, e ele contando isso na internet como se, nossa, fosse uma grande coisa. E era justamente esse o caso. Adolescente, sabe, festeiro, vamos, né? Tem muita noção na vida. Enfim. Adolescente geralmente não tem noção, né? Geralmente. Gente, deixa eu só fazer o seguinte, duas coisas. Eu vou concluir o meu pensamento anterior, daí eu vou responder a pergunta do Fábio Matos e daí eu já vou vazar. Tá bom. Beleza? Tá, duas coisas. Manda bala. O pensamento anterior, que foi aquele da pesquisa lá se existem mais mulheres ateias ou mais homens ateus. Mulher tem um problema sério, que é o seguinte, quando a gente está no sistema religioso, homem no sistema religioso é o seguinte, ele chega, ele olha, isso aqui não faz sentido, tchau, pastor. Você entendeu? Ou é expulso que nem eu, né? Tchau. Ou você é convidado a se retirar, né? Sim. Uhum. Não, mas é expulso, né? É reto. Né? Você entende? Entendi. É reto. Sim. Mulher é o quê? Primeiro, ela vai ter que se revoltar contra a autoridade de um homem, porque geralmente ou ela levou o marido dela para dentro dessa igreja, ou o marido dela para dentro dessa igreja. Aí ela vai ter que se libertar disso. Se ela tem uma dependência financeira, por exemplo, ela vai ser até onde? Como?
como? Aí complica. Complica. Entendeu? Tá, se ela tá presa em casa com, sei lá, 3 filhos, entende? Aí tá, então primeiro ela tem que se libertar do jugo masculino, tá? Para depois ela chegar num patamar que ela fala, agora fodam-se vocês aí, eu não sou mais dessa igreja. Para mim isso não aconteceu, porque a minha mãe e meu pai, em certa modo, eu tenho que agradecê-los por isso, eles me criaram para não ser assim. Eu falo para minha mãe que ela me criou para ser o oposto dela, sabe? Então, assim, o que ela aguentava calada, às vezes, lá nos esquemas, o que ela aguentou do meu avô, da minha avó e tal, ela me criou para ser o extremo oposto dela. Uma vez, nossa, isso, na época, eu fiquei tão indignada e um pouco magoada também, mas hoje eu entendo meu pai. Ele estava falando com o meu tio no telefone e ele falou assim que o meu irmão era muito bonzinho, que não dava trabalho, mas a menina... Sabe? E aquilo, meu Deus, eu procuro fazer tudo certinho, eu quero que eles se orgulhem de mim, por isso que eu bato de frente, por isso que eu vou atrás, por isso que eu corro, sabe? Por isso que eu quero fazer as coisas. Mas o Piá era o bonzinho, a menina... tá, enfim. Eles me criaram para ser diferente. Então, e assim, quando eu fui me relacionar com pessoas, eu tive a sorte de achar um companheiro que ele era católico, mas não era um católico praticante, então já estava um pouco mais livre. Eu não quis levá-lo para dentro da igreja, porque eu já estava fora, não queria trazer ninguém para dentro de igreja nenhuma, e ele me aceita, entende? Então, eu não tenho esse tipo de problema. Durante muito tempo, eu era ateia revoltada aqui, tipo a toa revoltada, e ele era durante tô lendo aqui de J.J. Benítez, né? Para ver lá os negócios do cavalo de Troia, ver a história de Jesus, Código da Vinci, blá, blá. E eu estava lá na minha revolta lá e tal, e ele estava de boas. Então, ele nunca me diminuiu por isso, ele nunca me desprezou por isso. Mas se eu tivesse com um companheiro que me diminuísse por isso, vocês acham que eu estaria aqui? Não, entende? Porque no dia a dia... não. Tá, então... Não. É provável que a gente não tenha tantas mulheres ateias, porque a gente tem que lutar contra esses dois sistemas. Primeiro, a gente se coloca como... Ok, eu sou gente, eu mereço ter a minha opinião validada. E aí, depois, ela vai contra o sistema. Ela tem ela tem 2 barreiras para ultrapassar. Então, tá, esse é o meu CPTK, tá? A pergunta do Fábio Matos, eu não posso te responder... E outra pergunta, peraí. E o seu canal, quando é que vai sair? Tchau, gente! Aí você vai mandar ela embora. Vai mandar embora. Essa fala todinha aí, não tem um canal... Essa é a palavra mágica. Muito grande, né? O pessoal pega no pé dela. Eu não vou pegar no pé dela porque... Para o movimento. Eu não vou pegar no pé dela porque eu sei que ela não gosta, então, mas já falaram isso para ela. Ela sabe, a Jussi sabe da importância dela, da oratória, ela sabe que ela tem potencial para fazer vídeo. Isso é inquestionável. Isso aí eu não preciso nem falar. Agora, ela querer aí é outro departamento. Não poder empurrar, né? Eu ainda tenho que terminar a faculdade, gente. É que assim, eu estou num momento da faculdade que se eu começar a me desviar para algum outro assunto, o que vai acontecer? Adeus faculdade. Daí mamãe e sogra pegam juntos, você faz faculdade abrem, tiram o fígado. Mas você faz um canal de desabafo, mulher. Um canal de desabafo. Ó. Não. Tá, voltando lá. Da tua pergunta, Fábio. É só porque daí eu concluo, daí eu já livro aqui o espaço para alguém, tá bom? Então tá. Da tua pergunta. Eu não sou uma boa pessoa para te dar conselhos, primeiro porque eu sou uma pessoa meio sem noção na vida, tá? Então, assim, eu tô cagando. É cavalo em 7 de setembro, entendeu? Desfilando, cagando e sendo aplaudido. Enfim. Então, eu não sou uma boa pessoa para isso, tá? Porque o que eu entendo? Que normalmente... outra coisa. Eu não dependo financeiramente de alguém de fora. Eu faço meu trabalho de casa, sou muito bem paga para isso. Então, eu não tenho essa questão do sustento financeiro, de eu ter que depender de dar a minha cara aí. Eu já fui muito disso, sou vendedor, né? Então, eu já fui muito disso, de ter que
cuidar com a opinião política, de ter que cuidar com questão de religião. Lá na hora de preencher formulário de vaga, sabe, de emprego, eu tinha meio que medo de preencher que eu era agnóstica. Porque mas tinha opção lá? Tinha opção? Tinha. A porque tinha. Na empresa que eu fui, que eu era, né? Não sei se pode falar, mas eu não vou falar, mas é grande. É uma empresa de call center. Aí o pessoal já vai descobrir qual seria. Lá tem as opções lá. Aí, tipo, agnóstico não tem ateu, só tem as religiões normais. Tipo, eu deixaria... Não, nem para se perguntar. Não, mas tinha que... Não podia deixar em branco. Tinha que responder... alguma. Já ouvi dizer que é proibido pensar nesse tipo de pergunta. Eu perguntei, tinha gente lá que não tinha religião, né? Aí eu perguntei, eu falei, mas se eu quiser responder todas, ela falou, não, é uma só. Eu falei, se eu for em todas? Aí ela falou assim, não tem como ser em todas. Eu falei, tem sim, eu vou em todas, e daí? Aí a mulher falou, mas se eu fosse fazer assim, você não pode entrar na empresa. Eu falei, tá bom, então eu vou escolher uma só. Aí eu escolhi lá a que eu vou e uma outra lá. Eu deixei 2 de propósito também. E entrei na empresa normal. Mas tá. Voltando lá. Então, assim, o conselho básico, eu acho que o Salatiel disse, se você puder evitar de se expor desnecessariamente, sabe? Eu acho que é um bom conselho. Eu não sigo, mas é porque eu estou nessa situação que eu disse. Eu não dependo. Acho que se eu dependesse, eu seria mais cuidadosa. Né? Porque não faz sentido, Deus, José. Eu tô lá trabalhando, na verdade, tô cagando pra isso. Eu tô lá pra fazer meu trabalho e ir embora, só isso. Eu não tô lá pra ficar de conversa. Isso eu aprendi já desde... Eu tô lá pra fazer meu trabalho. O que é meu trabalho? Registrar o momento de felicidade do casal. Eu tô lá pra isso. Eu tô sendo pago pra isso. Eu não tô lá pra ficar de conversa. Tanto é que eu já arranjei briga com um monte de gente lá. Os caras ficam com o corpo mole. Eu, quando vou gravar um cinema, eu não paro. Os caras têm que pegar eu pela costa. Ela fala, sossega aí, porque eu tô lá para registrar. Vocês têm uma noção. Um casamento que... Um top que dá... Nos estilos modernos. Hoje, no casamento moderno, né? Não aqueles tradicional de 2 horas que ninguém assiste aquela porcaria. Não. Um moderno dura em torno de 20 a 25 minutos. Um casamento moderno. Só que você fala assim, esses 25 minutos, quantas horas são gravadas para chegar nesses 25? Normalmente, cara, como é 3 câmeras, eu enchia fácil 4 cartões de 32 GB. Enchia fácil. Então dava lá... Nossa, eu gravava 5, 6 horas, cara. Porque eu fico gravando um monte de coisa, menininho brincando. Então, mas é a minha pegada, né? Então, mas eu procurava... Eu não fico discutindo outras coisas, sabe? Na verdade, quase nem converso, né? Só fico gravando. Tô ali com a câmera gravando, não vou ficar trocando ideia, né? Mas aí, no caso, se a pessoa insistir na pergunta, aí você responde. Mas aí tem que tomar cuidado com o tom. Né? Mas para o Fábio Sala, tem que tomar cuidado com o tom de voz. Por quê? Porque se você se colocar num tom defensivo, você vai ter 2 problemas. A pessoa pode achar que pode crescer em cima de você porque você está inseguro da sua opção. Tá? Então, ela pode achar que você é uma boa mente para ela catequizar. E o segundo problema é a pessoa se sentir melindrada e ofendida pelo tom. Então, é aquela coisa assim, firme, porém suave. Firme eu sei ser, suave não é comigo, mas enfim, né? Tenta aí. Eu não vou poder servir de exemplo para você, mas você tenta aí. Né? Firme eu sou, suave, no, not so much. Não. Fizeram uma pergunta no chat aí de se eu sou feminista ou não. Gente, não sobra opção, tá? É um mundo em que mulheres são mortas por serem mulheres, porque o companheiro não aceita o fim da relação, porque, entendeu? Então, eu não tenho opção. Se eu tivesse opção, eu poderia ser qualquer coisa. Como eu não tenho opção, tá? Então, mas não vem me perguntar das bases teóricas do feminismo, porque o único feminismo que eu conheço é o meu, tá certo? Eu não tenho... Eu não posso falar, por exemplo, em nome das feministas negras que enfrentam outros problemas, tá? Eu sou uma mulher lida como branca. Eu tenho origem negra, mas eu sou lida pela sociedade aqui onde eu moro como uma pessoa branca. Eu nunca fui perseguida no mercado pelo segurança achando que eu ia roubar alguma coisa, tá? Então, é uma vivência que eu não tenho. Eu não posso falar por essas pessoas. Então, assim... Eu estou nessa, mas o meu feminismo não representa todas as mulheres, eu não falo por todas as mulheres,
Eu falo por mim e por quem se identificar com o meu discurso. Entende? Então, não posso responder por todos. Show? Aproveitando a sua saída, só deixar ano que vem, já vou marcar. Vou ver se eu marco uma live só para a gente falar sobre as mulheres na Bíblia e também para abrir espaço para a mulherada poder participar aqui. Então, já estou avisando aqui já. Vai ser uma live que eu vou deixar só a mulherada entrar e eu quero abordar essa questão. A Justi tem bastante coisa para comentar sobre isso. Vai ser interessante, entendeu? Os homens que quiserem entrar, peruquinha. Ou usa aquele programa. Eu esqueci, tem um programa lá que deixa maquiagem lá. Eu vou fazer essa zoeira nessa live. O seu, né? Seu programa? Vou fazer essa brincadeira. Eu vou fazer essa brincadeira. Eu vou fazer essa zoeira. Bom, eu vou fazer. Obrigado, Vigi. Obrigado a sua presença aqui, viu? Obrigado pelas suas palavras. E como sempre, você sabe, né? Você é sempre bem-vindo aqui. Um abraço. Manda um abraço pro povo que comentou no chat aí que eu não consegui ver, porque vai rolando, daí eu não consigo responder. Daí a pessoa fala, olha, ela tá lá, né? Que não dá bola aqui para nós. Mas, gente, aqui eu não vejo. Desculpa. Quando eu vejo, eu respondo. Tá bom? Tá, joia. Tchau, gente. Tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Verdade. Essa aqui é a última live do ano, viu, gente? Só ano que vem depois, viu? Feliz ano novo para os povos aí, para as povas também. Muito bom. Ó, o Weasley tá aqui. O Weasley tá aqui, só que ele tá sem câmera, né? Tá tudo... Weasley. Tá meio bugado aqui. O Weasley tenta... não vai dar pra colocar agora aqui, não? O Ronaldo tava aí, falando aí. Quem? Tá vivo? Ronaldo. O Ronaldo tá aí no chat, né? Ei, Ronaldo. Bom, eu vou ter que tirar o Weasley aqui, que tá bugado, depois ele tenta entrar de novo. Vamos... Eu vou responder aqui. Fala, Elisandro. Que o Fábio falou. Eu não vejo um problema em me posicionar como ateu, não. Mas, como todo mundo falou, a gente tem que ser profissional na vida. Não adianta a gente ser um pingo d'água no oceano, entendeu? Não adianta a gente querer que as pessoas sejam igual a gente. Então, tem gente que aceita o ateu da gente, mas tem gente que não aceita, entendeu? Então... eu nunca neguei. Eu acho que a pessoa tem que ser o que ela é, mas ela tem que saber o limite do aceitável, sabe? Para evitar muita intolerância. Eu já sofri intolerância por causa do ateísmo, então eu sei como é que funcionam as coisas. Então, no meu geral, é isso. Sim. Você trabalha com o quê? Eu tenho deficiência, né? Eu não trabalho, não. Porque a questão do trabalho é o seguinte, eu até entendo você, eu também nunca neguei, né, mas tem trabalho, quando você lida com pessoas, eu penso assim, tem trabalho que se não te der oportunidade, se não for conveniente, não tem por que você ficar falando, entendeu? Uhum. Que nem no meu caso, eu ia no casamento, cara, nunca surgiu esse assunto de religião, cara, nunca, e nenhum, olha que eu gravei casamento pra cacete, cara, nunca, mas por quê? O pessoal tá preocupado lá com assuntos cotidianos, o casal tá feliz, então casar. O que já aconteceu é quebra-pau, já aconteceu e, cara, eu perdi de ganhar uma grana boa, cara. Porque se não vai de imagens, caras saindo dando uma porrada, você põe no YouTube, isso aí bomba, né, cara? Por favor. Eu perdi, eu cheguei atrasado. Porque foi assim, o cara, o que aconteceu? O cara foi fazer negócio de cortar gravata lá, e tava todo mundo bêbado, né, pra variar. Aí o cara colocou R$5, um rapaz não gostou. Aí, você tá achando que eu sou pobre? Aí o pau começou a quebrar. A hora que eu cheguei pra gravar, acabou a briga. Falei, perdeu 1 milhão de views. Nossa, esses vídeos aí bomba na internet, cara. Bomba. Casamento, igual eu falo, cara, eu tava também esperando, mas toda vez chegava ou acontecia, igual tem das igrejas também, tipo católico, evangélico, sempre tem umas coisinhas antes do casamento lá no pátio, essas paradas todas lá. Os caras nervosos, passando mal, mano, dá muita view isso aí. Dá. Eu acho que você está falando mais na questão da filosofia de Cristo, né? Dessa questão de ame o próximo como a ti mesmo, que a gente encontra até em outros personagens, né? Até tanto no judaísmo, a gente encontra coisas semelhantes no budismo, entre outros aí. Eu acho que está falando nesse sentido, né? Aí que tá, né? Tem uma filosofia maravilhosa, né, cara? A filosofia budista é muito boa, enquanto filosofia somente. A religião tem essa misturada toda de assuntos, filosofia com teologia,
Então, você não pode comprar o pacote todo. Quem compra o pacote todo, enlouquece, não dói, né? Uma coisa eu tenho que concordar. Tem algum áudio vazando aí. Deixa eu ver quem é que tá vazando o áudio aí. Ó, essa parada aí que o pessoal tava falando aí sobre o mal no paraíso, estavam comentando no chat, é uma parada que tem que parar pra pensar mesmo, que é uma contradição, né? Se você tem, como que você vai ter o mal dentro do paraíso e eles vão observar esse mal dentro do paraíso, que é o local que era para ter o supremo bem, né? Como que a nudez vai ser algo ruim no paraíso? Será que vamos pensar que a gente morre, vai ter um outro corpo, né? A gente vai ter que usar roupa no céu? Segundo a Bíblia, a nudez viu que estava nu, né? Eles viram que estavam pelado ali, e aí pelado não é uma coisa legal, não, cara. Então, se fica pelado não é uma coisa legal, a gente pode supor que é algo ruim, né? Assim como outras coisas que eles devem ter pressuposto depois que eles passaram a ter noção. Então, como que tem algo que é considerado ruim no paraíso? Não é estranho? Tipo a morte, né? Tinha morte no paraíso. O homem era tão inocente que não sabia nem que estava nu. Então, na verdade, vai estar todo mundo, a não ser que todo mundo esteja peladão e não sabe que tá peladão, mas é uma coisa bizarra, né? Ou todo mundo vai ser que nem a Barbie, né? Não tem nada, é liso ali, pronto. Vai todo liso, não tem órgão genital. Imagina teu gato hoje virar e ficar com vergonha. Ele tá andando sem um short. Tu imagina isso, um cachorro agora do nada fica com vergonha de andar com os bagos de fora? O Fernando Gustavo falou, nunca mão no bolso. É um negócio... É um negócio confuso, cara. Que eu nunca imaginei, cara. Sério, eu nunca imaginei. É interessante essas lives que você vai conhecendo as pessoas. E eu fico falando assim, os caras acreditam em cada coisa, tipo assim, coisa que eu nunca parei de pensar. Falei, caracas, velho. Que loucura, cara. Não, esse lance do paraíso já tá tudo errado, né? Como eu falei, né? O que nós temos a ver com o que, partindo da premissa que isso é verdade, que isso é real e blé, 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 blé. O que a gente tem a ver com isso, com a escolha de Adão? Tipo assim, olha só, um cara responsável por toda a humanidade, cara. Tipo assim, ainda fez merda, né? Nossa, uma coisa que é o seguinte, tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Será que ninguém... Hoje, 8 bilhões. Obedeceria a ordem de Deus? E das 100 bilhões que já existiram, nenhuma obedeceria a Deus? Então, que ordem é essa que ninguém pode obedecer? Essa árvore era para ser dada para todos nós, cada um ser oferecido essa árvore, não a um só. Se isso fosse verdade, se isso fosse verdade de forma literal. Eu ia perguntar a Rodrigo se fosse hoje, né, que Deus oferecesse esse fruto a ele, se ele comeria, porque eu não comeria. Eu conhecendo o que é a vida, o que é a doença, o que é o sofrimento, que Adão supostamente não sabia o que era, porque isso não existia no paraíso, né? Quer dizer, foi uma pegadinha. Mas aí tem uma coisa também para pensar. Né, tem uma coisa para pensar. Adão não poderia fazer o contrário? Tá lá, o do bem e do mal, beleza, né? E se Adão comesse da árvore da vida, começasse a viver eternamente e depois comesse a árvore do bem e do mal? Aí ele viver eternamente com conhecimento do bem e do mal. Poderia ter feito isso. Porque no texto fala, né? Ele comeu, para que não se estenda sua mão e coma da árvore da vida e viva eternamente. Mas e se ele tivesse comido a árvore da vida antes de comer? Ele vai lá, come, enche o pão de árvore da vida. Tá com a barriga cheia lá. Agora eu tô em vida eterna, a vidinha dele tá eterna. Aí ele vai lá e come do bem e do mal. E aí? Que ele ia viver eternamente? Você vê que é tudo um conto, né? Não faz sentido. Ele era tão ingênuo, Adão representava toda a humanidade, né? Se ele comeu, qualquer um outro ia comer também. Como que é? Não entendi. Adão representava todo ser humano. Se ele comeu da árvore, qualquer outro ser humano que estivesse lá no lugar dele também teria comido. Essa é a premissa, né? Não tem porquê ter humanos passando pela aprovação, porque já tem um pressuposto de que todos estão pecando, né? Cara, a gente não concorda com um monte de coisa, cara. Ó, se a gente só abrir aqui, vamos falar sobre comida. Tem gente aí que não vai gostar de pão de queijo, cara. Pra mim, tem que ir pro inferno. O cara que não gosta de pão de queijo tem que ir pro inferno, cara. Será que esses caras estão xiita aí na religião deles, tanto cristã quanto islâmica, quanto judaica, esses caras que são caxia mesmo na religião, que nem o Sala foi antes de virar ateu. Porra, esses caras não obedeceriam a Deus? Claro que sim. Tem um monte de gente que obedeceria, tem um monte de gente que obedeceria. A gente não, você vai estar de acordo, a gente não tem um senso comum nas coisas, discorda de várias coisas.
Em vários assuntos. Agora, quanto mais essa questão, eu acho que o problema parte dessa questão de interpretar de forma literal como se realmente aconteceu. Se você parte dessa premissa, é só problema, cara. É só pepino, cara. Não, aí facilita a vida do ateu, né? Se o cara partir dessa premissa que é literal, facilita o nosso trabalho, né? Agora, se partir da figura de linguagem, aí sim, aí tem uma compreensão melhor, né? Mas aí também não tem por que a gente trabalhar em cima. Aí tu pega o Novo Testamento, o Espírito Santo ali, que a Bíblia diz que o cristão ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar sabedoria, vai dar entendimento, vai dar a palavra do conhecimento, ou seja, o cristão vai ser capaz de explicar a Bíblia para o outro, né? E a gente olha na realidade, é só confusão entre os grandes teólogos aí. Eu vejo aquele programa, vejam só, sempre tem 2 teólogos cristãos ali, nenhum não se entende. Então, cadê o Espírito Santo? Aonde que está o Espírito Santo na vida deles? É uma boa pergunta, porque cadê o Espírito Santo em tantas igrejas, tantas interpretações diferentes, tantos segmentos? Que é só confusão. Acabamos de descobrir que tem cristão ateu, o cara acredita lá no Cristo, mas é ateu, enfim, tem um pezinho ali na religião, mas não tem. É uma loucura isso aí, cara. Deixa eu ler outro superchat, que mandaram de superchat aqui. Se esse Espírito Santo fosse real, não ia ter essa confusão que tem no mundo religioso. O Exu 66 diz que os índios andavam nus sem qualquer problema. Isso aqui é interessante. Isso aqui já desmente essa parada da Bíblia, né? E também tem as praias do vergonha. Por que a maior parte da civilização humana passou aí milênios andando nus? Os índios foram parar de andar pelados agora há pouco, com esse contato com a civilização moderna, né? Que a gente meio que obrigou eles a usarem roupa, essas coisas. Introduzimos a nossa cultura, a religião dominante da nossa sociedade. Então, essa questão que ele botou aí é interessante, né? Rodrigo, já vou deixar você falar. Uma boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. O Wagner mandou um superchat aqui dizendo assim, ó, Antônio tem que deixar agendar as lives dele, tô perdendo todas. Ó, tá cobrando você, Antônio, se não tá deixando agendado, os caras estão perdendo suas lives aí. Nem eu sei, cara. Tem uma outra que o Hollywood mandou outro superchat. Tem um teórico da conspiração aí ensinando que você foi pago para participar da liga e que provavelmente esse dinheiro vem de partido de político. O que ele tá falando aqui, cara? Cara, é os malucos aí, teórico da conspiração aí, é os ateus criacionistas que eu te falo. Entendi. Eu falo aí que eu recebo da igreja, que a igreja me paga, que o PDT me paga, um monte de gente aí me paga. Bom, se já criaram... Igreja Universal. Se já criaram teoria, inclusive o pessoal vem falar, né? Já criaram teoria que eu virei cristão, porque o Nando Moura falou lá, e que ele disse que eu abandonei o canal porque eu virei cristão, e blá, blá, blá. Imagine as outras coisas, né? Então, o Antônio é filhote do Pedir Mais Cedo. O Ronaldo falou que é a Liga da Justiça. Ó, a Liga da Justiça. Ô, Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, nobres senhores. Tudo bem? Tudo jóia. Que o senhor tenha... papo aí. Isso, queria saber sua opinião sobre essa questão de Adão e Eva aí. Eu já mandei Adão tomar naquele lugar, entendeu? A live já foi pro saco, já mandei para aquele lugar, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente... Diz que se você for um cristão verdadeiro e for pro céu, vai ter pão de queijo lá. Então, opa, peraí, glórias. Se isso não é um bom argumento pra você, não sei mais o que é, cara. Rapaz, pão de queijo aí sim, cara. Ô, louco, rapaz. Aí não é maná do céu, vai cair pão de queijo do céu, né? Mas deixa eu comentar com vocês, cara. A gente parte da premissa que Deus é bom, né? Mas Deus não é bom, entendeu? Até quando eu era cristão ainda, eu interroguei um pastor, amigo meu. Eu falei o seguinte, escuta, Deus é mau, e mostrei um monte de versículo, ele falou, pode parar, eu já sei, Deus não é bom. Mais do que não ser bom, ele é extremamente ruim, não tem nada na Bíblia que prova que ele é bom. Aí eu falei, caramba, cara. Ele falou, não tem nada que é bom, até mesmo a grande salvação da humanidade foi fazendo uma atrocidade com o seu próprio filho, entendeu? E se você parar para pensar, qual foi o grande ato de amor que Deus fez pelo mundo? Espancar o seu filho? Boa pergunta. Ou será que foi talvez matar todos os afogados com o dilúvio? Foi o grande ato de amor? Ou talvez criar o ser humano para ser morto, já sabendo que ele ia pecar? Então, qual o motivo que me fez ser ateu não é
porque Deus não é bom? Porque a Bíblia não aponta para isso, né? Não sei se vocês concordam, eu até queria ver de vocês. Claro, vai ter alguns versículos isolados que vai mostrar, ó, Deus é bom assim. Mas a prática, o modus operandi de Deus da Bíblia, do começo ao fim, é pura loucura, chacina e coisa arada ruim, entendeu? Então, eu não gosto desse argumento imagine que, eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo com isso. Mas imagine que realmente exista um Deus e ele é extremamente ruim. Ele é extremamente mau. E que para ele é indiferente se você sente dor ou não. Entendeu? Deus não. É que o homem é muito ligado ao hedonismo, de buscar o prazer e coisa boa. Mas para Deus, o que existe? É conexões neurais, entendeu? Algumas geram serotonina, outras geram prazer, outras geram dor. Mas, imaginando que possa existir um Deus e ele seja mau, imagina que ele domine a salvação realmente, que haja um paraíso, entendeu? E que para ele, essas cognições não fazem sentido nenhum. Ah, eu sinto mais dor. É porque a gente acha, o que a gente é ligado a bem? A gente acha que se a gente gerou prazer, aquilo é bom. E se aquilo gerou dor, aquilo é mal. Mas e se Deus simplesmente for indiferente para isso? Como a Bíblia prova do começo de cabo a rabo, que no modus operandi, para ele é indiferente isso. Tanto é que quando perguntam para Jesus, você pode curar? Ele falou, até posso, mas como se ele estivesse dizendo, tanto faz se o cara sentir dor para mim, o importante é a salvação, né? E qual que seria para o ser humano a grande glória de ir para o céu? Lá vai ser um corpo glorificado. Não vão haver mais conexões neurais a ponto do cara falar, estou com dor, estou com coisa. Eu queria ouvir agora de vocês, meus nobres amigos, o que vocês acham dessa posição de que eu não acredito nisso, que Deus existe, mas, biblicamente, que Deus é mau. Então, eu não gosto da justificativa assim de que Deus é bom, por isso não devemos servir a Deus. Porque, e se for um Deus podre mesmo, mas que detenha todo o poder sobre o julgamento das nossas vidas? E se ele é podre, mas ele detém, entendeu? É uma abordagem que eu nunca ouvi falar e gostaria de trazer isso à tona, entendeu? Suponhamos que esse Deus exista, que o Satanás exista, e vamos pegar a Bíblia literal. Aí tu vai ver que quem mentiu. Mas imagine que tanto para Deus quanto para Satanás, as questões de dor ou não, de tipo, se você tem uma conexão neurológica que vai te fazer dor ou coisa, tanto para Satanás quanto para Deus é indiferente. É isso que eu tô falando, entendeu? Para eles importa uma questão metamórfica, entendeu? Nada a ver com dor. Mas peraí, vamos partir da premissa. Eu sou ateu por qual motivo? Por questões de não conseguir provar o sobrenatural, de atrelar o sobrenatural que tem na Bíblia de capa a capa ao cotidiano. Isso me torna ateu. Não o fato dele não ser bom. Imagina que realmente exista um Deus, mas ele seja um filho da puta e fala, não tô nem aí com o negócio de dor. Vocês que se incomodam com o negócio de dor, de prazer e coisa, eu não. O que vocês acham disso? Qualquer um que vai estudar a Bíblia, pegar ela ali, literal. Um de cada vez. Pera aí, vamos por partes. Eu gostei dessa sua indagação. E aí eu vou até acrescentar. Como que fica Satanás nessa jogada? Porque se Satanás é contra ele, logo, se esse Deus é um filho da mãe, Satanás é um cara gente boa, então. Ou não? Dois ditadores brigando aí pelo mesmo território, né? Não necessariamente. Ou pode ser dois. Na verdade, pode ser dois. Só para explicar a minha pergunta. Tanto para Deus quanto Satanás, essa questão de conexões neurais, de sentir dor, serotonina, prazer ou dor, para eles é indiferente. Eles têm uma rixa entre eles, entendeu? E tem sim, tanto Satanás quanto Deus, biblicamente, eu considero que biblicamente eles têm um ego que precisa ser inflado. Aquele que você inflar um ego, tá? Tudo bem, tá? É como o Salatiel fala, imagina que seja um ser humano com ego, ou um alienígena, ou imagina que seja uma outra coisa. É porque quando a gente começa a falar em Deus, a gente coloca ele numa categoria extremamente fora da realidade, mas imagina que não. Imagina que, como o Salatiel realmente fala, imagina que Deus seja um alienígena que gosta que queime bichinho, porque ele gosta de um churrasco. Ele gosta de sentir o cheiro do churrasco, entendeu? Por isso que ele gosta de coisa. Imagina que ele gosta de ter o ego inflado. Quanto mais inflar o ego dele, mais ele se sente agradável com isso, entendeu? Eu queria pra ele, né? Tirar o fator divino de Deus, entende a minha pergunta? Sim. É que se tu vai pegar... no problema do bem, né? O bem existe no mundo. Então, se existe um ser que ele é a máxima maldade, não poderia haver pessoas fazendo bem também, né? Então é só inverter o problema que tem para o Deus do mal.
Respondendo aqui o cidadão aqui, ele diz assim, ó, espera só um pouquinho, deixa eu só colocar, ele diz assim, ó, biblicamente Deus é mau para quem levar a Bíblia à letra, é muito mal interpretado, e os amigos ateus não conseguem sair dessa bolha. Não é bolha, José, tá escrito, ó, tá aqui, ó, ó, isso aqui, qualquer um que pesquisar, na Bíblia, tem mais de 2,5 milhões de mortes em nome de Deus. Então, eu sugiro aí, a quem quiser depois ver, as fontes estão aqui, pesquisem. Ninguém está falando de bolha, não. Aqui todo mundo leu, conhece a Bíblia. Então tá aqui, ó, dilúvio de Noé, Sodoma e Gomorra, mulher de Ló, tá tudo aqui, ó, um monte de atrocidade, ó, matança de irmãos, tem um monte, cara. Deus queimou Queixó, tem um monte, ó, massacre dos midianitas, Deus, ó, tem uma porrada aqui. Então, ninguém tá achando aqui, não é bolha. Ah, interpretação errada. Não, matou mesmo, tá lá, Deus mandou um fio da espada, tá cheio de passagem. Eu não vou ficar mostrando aqui porque não tem necessidade. Qualquer pessoa que lê um pouquinho da Bíblia sabe que ela tá recheada, né? Recheada de Antônio, de atrocidades. Veja bem, então, a minha pergunta ela foge do problema do mal, porque isso é uma característica do ser humano. Imagine que esse Deus, que hipoteticamente eu acabei de criar aqui, Antônio, ele simplesmente não liga para essas conexões nervosas do ser humano entre sentir dor ou mal. Para ele, tipo, tanto faz se uma criança está sendo estuprada, entendeu? E o modus operandi de Deus, do Deus bíblico, ele prova isso, ele corrobora isso que eu estou falando. O modus operandi dele corrobora para isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, imagine que Deus simplesmente não ligue para terminações nervosas causando sentimento de dor ou prazer. Ele não liga para essa questão. Mas você está falando do Deus da Bíblia, ele liga, ele se ira, ele passa a ter compaixão, né? Aqui o Arley está dizendo que não pode morrer. Ele cria e não pode matar. Ué, mas Deus não deu lá nos mandamentos, não matarás? Não. Deus falou, não matarás? Como assim que ele não pode matar? O outro está defendendo, achando que é legal. Pô, matou 2.500 milhões de pessoas, legal, uma fio da espada. Você tá achando isso legal? Os caras acham legal isso, cara. Deus mandar matar criança, mandar matar mulher grávida. Eu acho bizarro, entendeu? Eu acho bizarro. Mas, como argumento do Salatiel, imagina que seja realmente um extraterrestre, entendeu? Que ele gosta de um churrasquinho, gosta do cheiro de oferendas, que ele pratica bem e mal. Ele pratica morte e pratica coisas boas, Antônio. Mas para ele é indiferente, é porque aconteceu, entendeu? É como um psicopata andando na rua. Mas aí você não tem um ser de máxima grandeza, esse ser não pode existir, entendeu? Por isso que eu acho que não tem como você conceber um ser desse, é um ser impossível. Se você falar assim, ele é amoral... Você acha difícil ter um ser Mas de me máxima... diga uma coisa boa que Deus fez. Não, calma lá, Antônio. Você acha difícil ter um ser de máxima grandeza que ignore questões de bem e mal? Eu acho que não. Porque se você concebe um ser de máxima grandeza, ele tem que ter os seus atributos no máximo. Não, mas é que olha só, para você dizer que ele é um ser de máxima grandeza, ele tem que ser um ser de máxima grandeza pelos critérios dele. Eu não posso colocar um critério humano, por exemplo, bondade, e dizer que a máxima grandeza para... Entendeu? Eu não posso colocar um critério humano numa divindade. Por exemplo, assim, um ser de máxima grandeza é extremamente bom? Não. Extremamente bom é uma característica que eu, como humano, consideraria para a divindade. O que eu estou querendo dizer, imagine que exista um ser de extrema grandeza que para ele é indiferente, bem ou mal, morte ou vida, entendeu? Para ele é importante, por exemplo... o que seria uma máxima grandeza para ele? Mas criar galáxias. Criar galáxias para ele, por exemplo, é a máxima grandeza. Mas se você fala que ele não tem sentimento nenhum, que ele não tem ação emocional nenhuma, você não está concebendo um ser racional, você está concebendo um ser abstrato que é como se fosse uma pedra, como se fosse a gravidade, como se fosse isso. Não, ele tem essas questões, mas isso não é relevante para ele. Não, veja bem, eu não estou falando que eu acredito nisso, eu estou defendendo isso. Então, ele, para ser de máxima grandeza, tem que atingir esses atributos. Então, ok, entendo a tua posição. Todo mundo concorda? O Salatiel, em especial, concorda que necessariamente ele tem que ser bom? Eu acho que não. Particularmente, eu acho que pode haver um ser de máxima grandeza. Não digo que eu acredito nele, até porque eu não acredito nele. Mas de máxima grandeza, aonde esse fator... Cara, porque entenda... Eu quero entender por que não... Não, bem para nós é endorfina. Tá, deixa eu entender a visão do Antônio aí. Do Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. Por que eu quero entender a visão do Antônio? Por que não pode ter um Deus... com o cabelinho na régua. Já tá. Cortou o cabelinho, tá bonitinho. Ô, Ronaldo, só um detalhe aqui, só um aspa. Aquilo que você viu lá no canal é estreia. Vamos jogar Aliens lá. Cara, aquilo lá estreia, não era live, cara. Você acha que você achou... Você comentou lá e não tava lá. É um live da Twitch que eu posto como estreia no YouTube. Acho que você não reparou, você achou que era live, né?
A gente tem que jogar, é da hora. Não, vamos jogar sim. Ô, Mas cara, voltando aqui à questão, ó. Pode fazer um clã muito show, cara. E eu vou te falar, aqui é headshot, hein? Deixa eu voltar na questão que o Antônio falou. Por que não posso ter um Deus que seja realmente indiferente e mal? Por que não? Qual o problema, Antônio? Queria entender isso. Por que... Quando a gente vai para o aspecto filosófico, quando a gente pensa em Deus, a gente tem que pensar que ele é o ser máximo dentro de um universo possível. Certo? É o criador, né? Ele é o criador. Se você falar para mim assim, olha, existe algo que está acima desse Deus, então, peraí. Então, esse Deus ele já não é o ser que é maximamente grande e o ser metafisicamente necessário. Porque existe um substrato a qual dele deriva. E aí, esse substrato, que seria a derivação de Deus, seria o arquê, né? O criador desse Deus, o criador do mundo. Só que aí você tem um problema, porque esse Deus, ele não sendo um substrato fundamental da realidade, ele passa a ser contingente. E como disse São Tomás de Aquino, tudo que é contingente, um dia não foi. E Deus um dia não pode não ter sido o caso. Porque se Deus um dia não foi o caso, ele não existiu. E não existe. Tá? E por que eu sou ateu nesses argumentos? Porque é um argumento que você vai colocar um checkmate em qualquer lado que você for. Se você for para a questão de que Deus ele é bom, você tem um problema do mal. Se você for para o lado de que Deus é mal, você tem um problema do bem. Se você for para a questão de que Deus ele é indiferente, ele é amoral, então você está pressupondo um substrato natural, como uma pedra, como a gravidade, como essas coisas, como a realidade, como diz o Jacob. Por que um substrato natural? Por que ele não poderia ser indiferente? Porque daí ele não tem sentimento, ele não está nem aí por causa disso? Ele não tem uma conexão com a humanidade por causa disso? Não. Porque se a realidade não tem conexão novamente, meu com o ponto ser de humano. vista. Eu entendo plenamente a questão do problema do mal. E concordo com ela. Acho que é uma linha de raciocínio totalmente válida. Mas imagina que haja, por exemplo, uma reunião dos deuses ali, do Olimpo, né? E eles estão conversando entre eles. E daí eles perguntam assim, vamos eleger entre nós um que será o líder dos deuses. Quais são os atributos dele? Aí ele coloca assim, construir universos. Beleza, isso é um atributo legal. Destruir estrelas. Isso, beleza, isso é legal. Gerar vida do nada. Beleza, isso é legal. Conexões de bem ou mal. Dor, alegria. Um Deus olha para o outro e fala, não, isso é porcaria. Nem liga. Tanto faz, o tempo é muito efêmero. É 100 anos, 200 anos. É até bom o cara ter uma experiência assim. Isso aí não liga, não. Quer dizer, o Deus que eu acho que pode ser justificado pelo modus operandi da Bíblia, de capa a capa, com as ruindades e bondades que ele faz, é que simplesmente esse é um assunto que ele não se importa, não é um assunto... Ele é indiferente. Ele é indiferente. Tanto é que quando Jesus falava assim, quer curar? Jesus falava o quê? Quer curar? Até cura, mas isso não é o grande questão. É um Deus contingente. O que seria contingente? Contingente é tudo aquilo que poderia não ter sido o caso. Por exemplo, Bolsonaro poderia não ter sido presidente, e sim o Haddad, por exemplo. Vamos pensar assim, o Brasil ele poderia não ter sido campeão da Copa de 2002, e sim a Alemanha. Então, contingente é tudo aquilo que não poderia, que poderia não ter sido o caso que foi, tá? E, por exemplo, vamos pegar assim o seguinte, quando a gente fala de substrato metafísico, metafisicamente necessário, nós temos que falar de coisas tipo assim, espaço-tempo. E você nunca vai pensar no mundo possível em que um espaço-tempo não exista. É impossível você pensar isso. Eu explico e te falo. Existe, explico e te falo. Posso fazer? Se você me mostrar um cenário de mundo possível e não um cenário de mundo impossível, que não tem espaço-tempo, a gente pode conversar sobre isso. Agora, antes de você explicar, Rodrigo, ande de você explicar, eu quero saber o seguinte. Veja bem, eu não vou explicar e demonstrar para isso. Eu vou criar um cenário paralelo. Eu estou imaginando que nós estamos numa mesinha de bar aqui fazendo cenários paralelos. Não quero provar nada. Mas eu tenho uma ideia diferente disso, Antônio. Tem um problema desse Deus aí que tu está criando aí. Se ele não se importa com o mal, por que ele estabeleceu um dia para julgar o povo? Pelo mal que o povo faz. Cristianismo, né? Pelas obras. Talvez ele só queira agregados, ele só queira aumentar o batalhão, entendeu? Tipo assim, se você pregou o evangelho e você foi fiel ao que eu falei e poliu o meu ego, você vai ser premiado. Mas não faz sentido. Não faz sentido.
Porque eu penso assim, ó, se tu vai pegar a Bíblia de capa a capa e ler, tu vai ver que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, é pai da mentira, que ele nunca falou a verdade homicida, e tal. desde o princípio, blá, blá, É blá. homicida. Aí tu vai ler lá no livro de Gênesis, tu vai ver que o mentiroso não foi o diabo, foi Deus. Aí tu vai ver que o assassino também não foi o diabo, foi Deus. Aí se tu vai ler toda a Bíblia, tu vai chegar a uma conclusão que se fosse real, seria melhor tu adorar o diabo e não a Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu falei até na tarde na live do Antônio. Eu vou até pegar o energético e o papo tá ficando bom. Pega pão de queijo, hein? Não, pão de queijo acabou, precisa comprar mais. Então, no livro Guia dos Perplexos, no livro 3, capítulo 43, Maimônides nos diz o seguinte: nossos sábios usam textos bíblicos como tipo de linguagem poética, ou seja, todo mundo literalizando e transformando uma poesia em algo literal. Olha o absurdo. E não pretende com isso interpretar o texto. Esse estilo era popular nos dias antigos, ou seja, no tempo dos profetas. Todos adotaram a mesma maneira que os poetas, que é aquilo que o Antônio tinha explicado do Midas, a mão de Midas, e todas aquelas histórias que existiam também em outros povos. Aí está todo mundo catando essas histórias, esses poemas escritos pelos levitas, e botando aquilo como se fosse uma realidade. Quando, na verdade, não é. O poema, ele faz o quê? Ele transforma Deus, que Maimônides nos explica que é o Emet, que é a palavra para a verdade, ou que a gente entende hoje como realidade ou existência, como a personificação da existência. Ou seja, Deus, Hashem, é a personificação da existência. Então, eles personificavam tudo. Os estrangeiros personificavam o sol como um deus, a lua como um deus, as estrelas como um deus. E Israel chegou e falou, não, a realidade é o que existe, ponto. Entendeu? Aí pegar isso e tentar falar como se fosse algo real, chega a ser surreal literalizar esse tipo de coisa. Chega a ser é um antropomorfismo, é como as religiões do mundo, desde as civilizações mais antigas, foram criadas, né? Fazendo antropomorfismo da natureza. Por uma simples e leve observação de como as coisas funcionam. Por isso você vê Israel vencendo batalhas e dizendo, Hashem nos deu a vitória. Realmente, a realidade deu a vitória a eles. Mas quando Israel perdeu a batalha para os babilônicos, Hashem está nos castigando. E realmente a realidade está castigando pelos atos que eles fizeram. A lei da ação e reação. Só que o autor vai lá e transforma tudo isso de forma poética para as pessoas ficarem discutindo a poesia como se fosse algo real, ao invés de entender o contexto do que está ali. Esse é o grande absurdo que nós temos. Eu entendi o que você falou. Ronaldo, deixa eu pedir a tua opinião também, cara. Você acha impossível que exista um Deus que simplesmente não ligue para terminações nervosas que causam dor ou prazer? Então, se Deus, descrito como Maimônides nos explica, é a realidade está pouco se lixando com a gente simplesmente porque somos animais. Então ele trata a gente como animal. A realidade é um substrato natural. Sim, ele trata a gente como animais. Porém, a realidade, você não pode pensar nela como um ser humano, um grande ser humano sentado num trono. Porque essa mesma realidade nos dá comida, inteligência, sabedoria para resolver as coisas, sonhos para resolver problemas que nos afligem. Ou seja, ao mesmo tempo que essa realidade, de certa forma, é boa para nós, ao mesmo tempo ela é ruim, porque te traz doença, morte, epidemia, e a gente, nosso corpo, serve de comida para outros animais. Então, Hashem é um ser amoral. E quando os profetas dizem ele é amor, é a percepção do profeta. É como ele via e como ele tentou expressar aquilo que ele estava percebendo. Por que eu comentei isso? Porque o modus operandi do Deus bíblico, do começo ao fim, ele não está relacionado apenas à geração de prazer, apenas à geração hedonista, ou serotonina no corpo, coisa e tal. Ele não se lixa para isso. A gente vê no modus operandi dele que ele não tem o menor problema em matar milhões de pessoas. Para ele é tranquilo, entendeu? Dar as filhas de Ló para serem estupradas para ele é tranquilo, é só conexões neurais para ele. Ele não vê problema nenhum com isso. Não é por isso que eu sou ateu, porque Deus não é bom, porque eu estou querendo colocar um atributo divino sobre uma criatura que é divina, deveria ser divina. Eu sou ateu porque simplesmente não há conexão do sobrenatural com a realidade. Porque também o modus operandi da Bíblia de capa a capa é do exercício do sobrenatural. E isso nós não vemos em absolutamente nada, né?
E quem desenvolveu todos esses conceitos de Deus? Onipresente, onipotente, onisciente. Da onde veio essa ideia? Eu tenho convicção que qualquer coisa que você falar disso vem da mente humana, das relações sociais, da cultura, da história, da interação dos povos, foram criando essa literatura louca. A Bíblia não fala nada disso? Todo-Poderoso? Não tem a tradução Todo-Poderoso, não tem? Não, é o Shaddai, é um Deus, é todo-poderoso no sentido daquele que traz destruição. Agora, esse negócio de... No Anatanai não tem nada que sustente onde Não, isso aí vem dos gregos. Isso aí é uma concepção ideia helenista que os gregos tinham, inclusive com os deuses do Olimpo. O que é ser um grande deus? Ah, um grande deus tem muitas mulheres. O que Zeus fez? Várias mulheres. Era a concepção dos gregos esse negócio do que é ser uma divindade. Não é uma concepção hebraica, não é uma concepção judaica, é concepção helênica. Esses atributos de onisciência, onipresença, onipotência, não existe isso no Deus judaico, não é isso? A gente não vê isso no Antigo Testamento. Não existe, essas características nos deuses judaicos ajuda bastante a justificá-lo, né? Porque o que arrebenta ele são esses pré-requisitos, né? Onipotência, onipresença, onisciência, isso arrebenta ele. Porque é incoerente. Jamais um Deus bom e o mundo é essa merda. Mas, Ronaldo, o Deus judaico não tem nenhum desses 3 atributos? Cara, Deus judaico é percepção do homem a respeito da realidade. Mas vamos lá, se Deus é a realidade, Deus, ele é tudo. Ele está em todo lugar. A existência é tudo e está em todo lugar. Se Deus é a realidade, ele sabe de tudo que está acontecendo em todo lugar, porque ele é todo lugar. Até a gente seria Deus. A minha questão com a realidade é o seguinte: essa realidade que você falou, Nando, é um ser consciente? É uma consciência? Pega a realidade como um todo. Ela é viva, ela existe uma consciência ali, como se fosse um... Então, o fato de você ter consciência, não precisa necessariamente você ter uma consciência humana. Exato. Exato, eu vou dar um exemplo aqui que eu falei no chat. Deus é descrito muito bem no filme Matrix como o arquiteto. O arquiteto tinha consciência de tudo que estava acontecendo dentro da Matrix. Ele escreveu a Matrix, mas estava pouco se lixando com o sofrimento das pessoas dentro da Matrix. Tá nem aí, mano. Exato. Se elas eram jogadas no rio lá, depois que se desconectava e morria para ele é indiferente, ele só precisava da energia que aquilo gerava. Para ele é indiferente. Porém, o arquiteto deu para todo mundo comida imaginária, frango imaginário, sentimentos, sexo, tudo que acontecia dentro deu um ambiente para que eles sobrevivessem. Mas o arquiteto é contingente, porque teve que ter um ser humano para criar ele. No caso, somos nós como observadores. Nós observamos a Hashem. Eu não sei porque o Antônio fala em um arquiteto ser contingente, se veio das 5 vidas de Tomás de Aquino, ele tenta se expressar como Deus não contingente, né? E não contingente, não contingente. É que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Qualquer tipo de Deus criador, se ele for criar o universo, ele tem que ser toda a existência. Tá? Ele tem que ser tudo. Aí a gente vai falar assim, ele pode criar o espaço-tempo, aí ninguém pode falar que sim, porque o espaço-tempo tem que existir para que ele possa criar isso. Então seria um princípio fundamental que deveria pré-existir antes de qualquer Deus criador. Então, qualquer Deus que está dentro desse cenário, ele vai ser um Deus contingente. É um Deus que não pode existir porque ele não é um ser metafisicamente necessário. Está correto. Mas tá entendendo? Então, assim, o que sobra? De não contingência, Antônio. Deixa eu só explicar aqui. O que sobra? A única possibilidade é a gente ter uma realidade natural, inconsciente. E a Tanália te mostra uma realidade natural, não tem nada fantasioso ali. Até Maimônides fala, todos os milagres nas escrituras são algo natural, que foi floreado. E todo mundo tem noção disso. Você concorda com isso, Antônio, que o Ronaldo falou? Cara, na Bíblia, para você ter essa noção de que as coisas ali elas são floreadas, você tem que ter um tipo de interpretação diferente, porque ali no texto fala que tudo ali teve uma intenção, né? Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, Deus fez a mulher do próprio homem, tudo com já um propósito, um objetivo, né? Então, se a gente for seguir nessa linha de raciocínio, a gente vai entrar em alguns problemas teológicos, né? Porque se a imagem e semelhança, que nem você falou,
nós somos a imagem, ou seja, nós somos o reflexo da realidade. Bom, e a semelhança do Eterno é que assim, o fato dele criar o ser humano, de ele tecer roupas para depois que pecar e ter esses cuidados, o fato dele fazer isso não torna ele que ele considere isso, entendeu? Não é porque numa dessa você tira uma formiga que está se afogando e coloca na terra que aquilo é extremamente relevante para você, entendeu? Talvez não, você só queira, sei lá, o humus que a formiga faz e pronto, entendeu? Realmente como exemplo da mente, mas tanto faz. Se sente... Eu criando essas coisas, vamos dizer que para entretenimento, é porque ele não é o ser de máxima grandeza. Ele carece de algo. Digamos que ele careça de adoração. Ele criou o homem para que o homem pudesse adorar ele. Então ele tem um vazio no seu sentimento que ele precisa ser adorado. Se ele precisa ser adorado, ele não era completo. Se ele não era completo, ele não era o ato puro. Logo, ele não pode ser o ser de máxima grandeza. Você sabia que no Antônio, judaísmo... o meu problema com essa tua definição é que você coloca atributos humanos para definir a máxima grandeza de uma divindade. Sendo que, hipoteticamente, para você definir a máxima grandeza de uma divindade, basta que ela crie ou não estrelas. Só porque a gente definiu ela. Salve, Wanderson. Deixa eu só botar uma... Fala, Antônio. Ô, Carlos, você tem alguma coisa para comentar? E você tá quietinho aí? O pessoal tá dando... Tem o Carlos e o Fábio também. Você pode... Quer acrescentar alguma coisa da sua opinião? Fique à vontade, viu? Primeiramente, boa noite a todos. Nossa, tá baixíssimo. Peraí. Deixa eu aumentar o volume. Não fala, tia, eu já arrumo ali. O bicho é... Peraí. Peraí. É que tá no... Pronto, pode falar. Estão ouvindo agora? Então, estão ouvindo bem? Tá aqui no talo, aqui, pronto. Agora melhorou? Sim. Tá ouvindo bem vocês aí? Isso, agora que pôs mais perto ficou bom. Então, primeiro boa noite a todos aí da live. Agradeço pela oportunidade do Sala. Tamo junto. Se você não sabe, Sala, eu sou o Nitro Mais. Você é o Nitro Mais? Exatamente. Puta, até que enfim conheci, cara. Caraca. Parece brincadeira. Pra você ver como... Por que você sempre se escondeu por trás desse nick, cara? Não, pra você ver como a gente diverge de uns assuntos e acaba até concordando em outros, né? Ah, sim, né? Pra quem não sabe, esse Nitro Mais era um... eu sabe como eu sou. Era um cara xarope que aparecia nas minhas lives lá, ficava enchendo o saco, e agora, eu fiquei feliz com você. Fiquei feliz que você mostrou a cara, finalmente, cara. Caramba, velho. Exatamente. O seguinte, vou já abrindo um parênteses aqui, né? O Nitro Mais, tenho certeza que eu vou falar. Ele ficava indo em vários canais de tretinha, aí depois fazia que nem a Jussi falou. É o motoboy de treta. Ia lá, pegava treta e depois ficava jogando na minha live lá. Sementinha do mal. Ele ia lá, pegava um monte de treta e ficava jogando essas tretas no meu canal. Mas beleza, cara. Verdade ou não é? Cara, naquela época era o Flame War e tal, mas isso aí já passou, já. Era uma fase. Enfim. Não, mas que bom, cara. Só o fato de você estar mostrando a cara aqui mostra que você já evoluiu, que você já cresceu, cara. Sem dúvida. Já mostra que você já cresceu. Enfim, né? Fique à vontade. Então, assim, eu escutei o assunto de vocês aí e tal, mas eu já tô há muito tempo querendo questionar. Eu tenho algum questionamento assim, por exemplo, essa questão do Adão. No caso, ele comeu o fruto lá, tal, e deu no que deu. Agora, por que um fato tão simples, porque é um fato simples, eu comi um fruto que estava podre, alguma coisa, por que isso ter que condenar uma geração inteira, condenar tudo, tipo assim, acabou, já era, não tem mais. Não tem mais. Entendeu? Beleza. Aí outra questão atual que eu tô puxando para a atualidade, o porquê dessas tragédias. Gente, tá morrendo gente todos os dias, é o Covid, essa questão aí agora da Bahia, é a questão dos Estados Unidos, é o mundo inteiro em guerra e tipo assim... Culpa de Adão. Tipo, cadê alguma intervenção assim, na hora? Tipo assim, a gente não quer um negócio, tipo assim, no meu ponto de vista, observa, igual, a Bahia foi destruída, aí vai lá, orou tal... ganhou R$300 perdeu a casa toda, ganhou uma doação de R$300, comprou uma cama. Gente, olha que compensação inútil. Você perdeu a casa e ganhou, sei lá, R$1.000 para fazer o quê? Não era mais fácil não existir? Tipo assim, ao meu ponto de vista, eu vejo que as coisas acontecem aleatoriamente, independente de nada. Não tem força, não tem nada. Tá acontecendo. Se um cara pegar uma arma ali e matar 10, ele vai matar e acabou. Não tem essa. Não tem, tipo assim, o gatilho travou. O meu ponto de vista seria assim. Se não tiver uma ação
O que haja sobre ele vai acontecer. Exatamente. Por isso que eu puxo muito pela atualidade. Eu gosto de puxar esse assunto para agora, porque eu estou vendo na atualidade. O passado para mim já foi, beleza. Aristóteles, esses caras, beleza, já foi. Não tem muita coisa. Falando agora, beleza. O cara pegou um AK-47 e vai dizimar uma cidade, vai matar uns 50, igual aquele caso do Rio de Janeiro. E o cara entrou na escola e matou 12 crianças. Acho que foi em Realengo. Poxa, Será que... meu, assim, são 12 crianças ali eu acho que era de 7 a 10 anos, de 5 a 10 anos, ele dizimou 12 crianças. Agora, cadê uma intervenção na hora? Cadê Vocês tipo esperavam o Superman descendo lá e segurando as balas? Não, mas é justamente, não, eu tô me baseando assim, por isso que eu quero esse tipo de evidência, como se fosse assim, pô, olha lá, brecou, tá vendo aí, eu tenho evidência, brecou esse, brecou o outro foi matar Carlos, não sei quem, você é não conseguiu. Tô caminhando. Tá caminhando? Mas, Carlos, você nunca vai ter isso. Esse é um pensamento ateísta, eu não tenho nada para falar, é isso aí, eu também acho isso que você acha. Não, você nunca vai ter nada para intervir. Há uma intervenção divina, sabe como ela chama? Carlos Leandro. Sabe como ela chama? Salatiel. Sabe como chama essa intervenção divina? Rodrigo Friza. Ou seja, vem o Covid, teve uma intervenção? Teve. Sabe como chama? Vacina. A Shen deu inteligência para o homem para ele produzir vacina. Exatamente. Mas os antivacina estão fazendo a Europa ficar naquela situação. Ronaldo, e os 99,9% de todos os animais que já existiram e hoje estão extintos? Ele não deu inteligência para isso, não? Para eles? Então, mas você dá inteligência depois de ter destruído? Poxa. Eu dei a inteligência. Assim que funciona a realidade. Eu vou destruir. Assim vou destruir e te dou a solução e você se vira. Eu destruí, tá aqui a solução para destruição. Mas se você não tivesse destruído. Essa é a incoerência mesmo. Esse teu pensamento é um pensamento ateísta. Nós concordamos em tudo aqui. Todos nós concordamos com você. Não, assim, é um pensamento ateísta. São questionamentos que a gente vai fazendo. Não tem Sim, mágica. Você tem que fazer, isso aí é correto. Esse negócio de levanta a mão agora, que Deus vai dar cura para você hoje. Você crê, se você crê, levanta a mão. Cara, isso é fantasia religiosa. Isso não existe. Um exemplo. Eu acompanhei muito esse canal do Sala há muito tempo. Por exemplo, o Sala fez um questionamento. Beleza, você serve a Deus, você faz tudo o que você tem que fazer. Beleza, você já está com meio caminho andado, correto? Já está com meio caminho andado. Beleza, agora o porquê que essas pessoas passam pelas mesmas provações do que um ateu, uma pessoa que simplesmente não liga para isso? Se vier um carro na rua e ele atropelar 10 pessoas no coisa, se morrer, ali vai ter crente, vai dar mesmo, tipo assim, todos nós estamos sujeitos às leis da física da mesma maneira. Justamente, sei lá, se existisse algo assim, esses aqui, eu vou ter um cuidado a mais aqui, entendeu? E não coisas posterior. Teve um acidente, ficou tetraplégico e não morreu. Eu não sei se você quer a resposta religiosa, se quiser eu consigo dar ela também, apesar de não acreditar nela, eu acredito. Você entendeu? Você pode ver, o modus operandi é sempre depois... Isso eu discordo. O Douglas escreveu, só um parênteses, o Douglas falou assim, acho um atraso estarmos debatendo isso em 2021. É tão evidente que não existe nada de Deus. O Douglas, eu já discordo. Eu não acho que é atraso, não. Acabou de sair o rapaz aqui que falou que ele é cristão ateu, outro falando, cara, eu não acho que é atraso, que tem muitas pessoas que ainda acreditam nisso, tem muitas pessoas que nem o Carlos está dizendo, porque é o que ele está querendo dizer, eu estou entendendo a linha de raciocínio dele. O que é? O cara acredita naquele Deus, ele serve aquele Deus, ele acha que ele tem algum benefício, que aquele Deus vai fazer qualquer coisa para ele em relação ao cara que não acredita. Tipo assim, tem o ateu e o cara que acredita. O cara que acredita, se for usar a Bíblia ali na questão, ele vai ter alguns benefícios, né? Algum superpoder ali, né? Cura, alguma coisa. E a realidade diz que não tem nada, não existe nada disso, é a mesma porcaria. Carlos, você falou aí, meus avós e bisavós passaram pelo Holocausto nazista. Eles foram levados, muita gente foi levada para as câmeras de gás, câmeras de concentração nazista. E onde estava a Shen? Onde estava Deus, na verdade? Exatamente. Por que a libertação só veio depois? Exatamente. Sempre tem a destruição, acaba com tudo e depois vem uma solução. E assim que funciona a realidade. É como se varresse... Eu penso assim, é como se você desse um tapa numa mosca com um tiro de 12 dentro de uma casa minúscula.
Você matou a mosca, mas você destruiu a casa toda. É assim sempre que depois que funciona a acontece. realidade. Ô, Ronaldo, deixa eu te perguntar. Por que raios não- O teu Deus, ele não tem. Ele é apenas natural, o teu Deus, ele não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma Algo característica espiritual. personalíssima. Ele não tem nenhuma interação personalíssima com você, o teu Deus? Como a gente vai explicar assim? Que nem o Moré Alberto ele diz que Desculpa, só para entender Hashem, rapidamente. Eu sei que a tua resposta é mais longa do que sim ou não, mas o teu Deus, o Deus que você acredita, tem alguma interação personalíssima com você? Sim ou não? Claro que a tua resposta é mais longa. depende do ponto de vista, sim. Fala uma interação personalíssima dele, por favor. Bom, é igual, como eu sempre falo, como eu vejo o nascimento da minha filha, né? Eu sempre quis ser pai. Mas isso não é personalíssimo. Ateu e crente também tem filho. Só que eu desejei ter isso com 18 anos e eu não consegui. E eu estava pensando em suicídio. Então você Então eu falei considera pra isso um Hashem, milagre. se a Hashem não me desse, eu não falei Hashem, eu desabafei com a Hashem e falei, pô, se eu não conseguir ser pai nem nada, não vale a pena viver. Desculpa tomar a tua palavra, eu entendi perfeitamente essa questão do milagre. Eu preciso tomar a palavra por 30 segundos. Carlos, eu fiz essa pergunta pro Ronaldo, porque é exatamente essa a diferença entre o cristão e o ateu. O ateu simplesmente coloca isso como algo aleatório que aconteceu. O cristão coloca eventos do cotidiano como místicos, entendeu? Essa é a diferença. Então, ele coloca características que, por exemplo, aquela velha historinha, né, da pessoa que tomou um tiro, né? O cristão sempre vai colocar isso na conta de Deus. Ele passou por um tiroteio e não pegou um tiro. Nossa, graças a Deus, não levou um tiro. Ele passou pelo tiroteio e levou um tiro. Nossa, graças a Deus. Foram milhares de tiros, ele levou um único tiro. Isso é Deus. Ele passou pelo tiroteio e tomou 1 milhão de tiros, mas continua vivo. Nossa, graças a Deus. Porque ele poderia ter morrido, mas ele tomou um monte de tiro e não morreu. Nossa, ele tomou um monte de tiro e foi parar no hospital, vegetando durante anos. Graças a Deus. Ele já era para ter morrido faz tempo, mas ele está sobrevivendo, graças a Deus. Ele estava no tiroteio e morreu, faleceu na hora, tomou um tiro e morreu. Graças a Deus, pois ele está com Cristo na glória. Quer dizer, qual é a diferença entre o ateu e o cristão? É que o cristão coloca eventos do cotidiano na conta de Deus e o ateu coloca eventos do cotidiano na aleatoriedade. O bom é falar não cristão, mas o religioso, porque todo religioso pensa assim. Os sacerdotes escreveram a Bíblia exatamente dessa forma que você está falando. Israel venceu as batalhas, foi Hashem. Israel perdeu as batalhas, Hashem está castigando. É a mesma coisa. Então, é o texto quando a gente começa a florear um pouco a realidade e tentar falar ela de forma mais religiosa. É por isso que o Ronaldo provavelmente vai ser religioso ou cristão até o final da vida dele. Judeu. Porque ele atrelou um evento que eu considero aleatório, ele atrelou como personalíssimo para ele. E atrelou aquilo a um Deus. Então é uma experiência pessoal dele. E é difícil eu pegar essa experiência que ele teve e trazer para aleatoriedade e falar que aquilo simplesmente não existiu, porque é a experiência dele. Eu acho que o ateísmo é quando você... Talvez o Ronaldo possa trocar essa perspectiva dele se um dia ele realmente precisar desse Deus personalíssimo dele e ele tiver o silêncio total, ele simplesmente virar as costas para ele e falar, cara, calma, será que realmente o que aconteceu comigo foi sobrenatural? Talvez não tenha sido. Aí a pessoa reavalia a vida de fé que ela teve, quando ela realmente precisa de um Deus. Mas se talvez ele não tiver outra experiência até morrer, ele vai guardar essa experiência da filha dele, que ele teve, como uma experiência sobrenatural que Deus o ajudou. Essa é a diferença entre o cético e o cristão. Mas de qualquer forma eu seria pai. De qualquer forma eu seria pai, só que esse evento você atrelou a um cuidado personalíssimo do teu Deus, certo? Sim, é uma percepção minha. E como é que eu vou arrancar isso se é uma percepção tua? Eu não vou arrancar. Todas as escrituras que vocês estão discutindo é a percepção dos levitas. É por isso que o Salatiel fala, né? Não é algo que você possa falar, é a pessoa que tem que buscar. Talvez se o Ronaldo tiver uma outra experiência, do tipo... Não vou citar alguma experiência ruim aqui, porque ficaria chato, né? Parece que eu vou estar desejando. Eu vou ter câncer? Todo mundo vai ter câncer. Não, mas imagina que você tem uma outra experiência ruim e você vai reavaliar as suas crenças, aí talvez o ateísmo possa servir como uma luva para você. Mas talvez se você não tiver, vai tocando a tua vida, tipo, tranquilaço. Não, porque o judaísmo nos ensina que a realidade é assim. Então, mais ainda, piorou. Quer dizer, nunca você vai querer buscar algo diferente disso.
Não tem algo tão diferente disso. Saindo um pouco do que vocês estão falando, só respondendo aqui o Israel, ele escreveu o seguinte, ó. Voltando a essa questão do que o Carlos levantou aí, o Nitro, né? Sobre essa questão de você acreditar em Deus, você ter alguns benefícios, né? O Israel escreveu assim, ó, se você crê em Deus porque espera uma coisa em troca, então não seja cristão. A questão, Israel, não é porque o cara acredita, ele espera algo em troca. Jesus prometeu, tá aqui, ó. Você precisa ler a Bíblia, viu, amigão? Ó, isso aqui tá em João 14, 12, diz assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, porque o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus prometeu, né, segundo a Bíblia, Jesus prometeu que quem acreditasse nele, ele iria fazer obras maiores. E quais foram as obras de Jesus? Jesus curou cego, Jesus andou sobre as águas, ressuscitou morto. E aí eu pergunto, cadê essas pessoas que fazem essas obras? O cristão vai dizer o seguinte, não é o que o Rodrigo vai dizer, é o que o cristão vai dizer. Ele vai dizer que ele se referia a obras de salvação. E aí, o que você me diz? Exclusivamente obras de salvação. Mas não está escrito obras de salvação. Está dizendo o seguinte, o texto é bem claro, ó. Fará as obras que eu faço. Quais foram as obras de Jesus? Mas é isso que eu estou dizendo. O modus operandi de Deus ou de Jesus sempre foi relativo à salvação. Ele sempre Mas então, ressuscitar morto? Cara, ressuscitar morto não vai salvar um monte de gente? Jesus ressuscitou Lázaro. E quantas pessoas não se convenceram? Marcos está lá, ó, você vai ressuscitar mortos, vai beber veneno mortífero e nada vai te acontecer. Aí um monte de gente acreditou no falso Messias, correu atrás dele, acreditando que é ruim porque esse texto de Marcos, ele é o único que há um consenso geral de que ele foi inserido assim na cara dura na Bíblia, né? Tem outras passagens também que fala. Tem o tal do Marcos 27, né? Pode ir a Bíblia fora. Não, claro, eu concordo contigo. Eu não sou religioso também. O que eu tô tentando fazer aqui? A questão que eu quero deixar assim, tentar explicar, que o Carlos estava falando, é o seguinte: a pessoa que acredita em Jesus, ela tem sim, biblicamente falando, benefícios que o cara que é ateu não. Quais seriam esses benefícios? Pô, vai pegar, aqui não o Antônio falou, pegar em serpente, não vai morrer, tomar coisa mortífera, fazer sinais. Vai ter esses benefícios. Pelo Deus do Ronaldo? Não. O Deus do Ronaldo não é Jesus, o Deus do Ronaldo é só da Tanakh. Eu tô falando do cristão. Entendeu? O cristão tradicional, sim. O cristão tradicional acredita porque nisso. É o que o cara falou ali, que foi o que ele comentou aqui, como é que ele falou aqui? Que ele tá colocando na situação assim, ó, ele coloca aqui na situação que é acreditar em Deus esperando algo em troca. Não é esperar algo em troca, é promessa. Jesus prometeu, tá lá, não é? Eu não tô esperando que Deus... Não, ele já falou, ó, seguinte, ó, se você acreditar em mim, aquele que crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Você acredita em mim? Então você já é automático, já tem esse bônus. Você acredita? 2 mil anos para fazer uma promessa. 2 mil anos para fazer uma promessa. O Deus de Israel disse que a gente ia para Babilônia e ia sair de lá. Nós fomos para Babilônia e saímos de lá. O Deus de Israel disse que os assírios, os israelitas do Reino do Norte seriam levados cativos, mas teria sobreviventes. E realmente os remanescentes dessa sobrevivência desceu para o Reino de Judá. Tudo aquilo que Deus havia falado pelos profetas aconteceu. Mas tudo aquilo que foi falado por Jesus não aconteceu durante 2 mil anos. Não tem ninguém que ressuscitou nada, anda sobre a água, ninguém faz nada, né? Está parecido com o do Rodrigo Silva, né? Você pegou fatos históricos, né, que também estão registrados na Bíblia, não vejo problema nisso, para corroborar que as profecias se cumprem, né? Eu entendo, com todo respeito, que é a mesma relação de achar um caneco velho de barro que alguém bebeu e falar, viu, realmente, Jesus existiu, olha aqui o caneco de barro. É o mesmo que fala na Bíblia, que lavou os pés, não é essa bacia aqui, ó, foi encontrada na arqueologia. Veja bem, não estou falando que a Bíblia não corrobora fatos históricos, ela corrobora fatos históricos, contém fatos históricos. Afinal de contas, ela foi escrita nesse período histórico, né? Mas não vejo que isso é uma prova de profecia. Eu quero que você traga uma profecia sobrenatural. Aí nós entramos num acordo. Sobrenatural você não vai ter nada, porque o Deus da Bíblia não age de forma sobrenatural. O Wagner perguntou para você aqui, ó, isso aqui é para você, Rodrigo. Tá claro, o Deus dos cristãos age de forma sobrenatural. Sim. Ó, o Wagner falou assim, ó, eu realmente não consigo entender esse Deus do Ronaldo. Existe alguma prova que esse Deus dele existe? Ó? E aí, Ronaldo, o que você tem a dizer sobre? Não tem como, assim, tirando a realidade, a realidade, ela existe. E então, a experiência não pessoal existe a realidade. Sua, tirando isso, né? Oi? Tirando a experiência pessoal sua e a realidade, não tem. Porque não há uma divindade. Então você não vai achar deuses. Deuses não existem.
O que existe é uma observação da realidade. Outro questionamento Interessante que eu porque faço. a literatura religiosa ela não corrobora esse teu Deus, né, Ronaldo? Você precisaria de um livro Ronaldo, à na parte, verdade, né? é um judeu ateu, pelo que eu estou vendo aí. Já entrou um ateu cristão e agora é um judeu gente, ateu. a dificuldade de vocês entender, a dificuldade de vocês Pra mim foi mais Falar tá boa aí. Fábio, Posso fazer outro questionamento aqui, pessoal? É que foi passado para vocês. Vamos deixar o Fábio falar até agora. Ele é o único que não falou nada. Vai, Fábio. Peraí, gente. Peraí, Ô, Ronaldo, calma aí. deixa Calma aí, o Rodrigo. terminar Peraí. o apontamento dele. Deixa o Fábio falar aí, pessoal. Deixa o Fábio falar, ele tá quietinho aí. O Zé Maurício tá na espera aqui, tem mais um. Depois eu vou ter que deixar para fazer um rodízio. Eu vou sair, eu já estou caindo de sono aqui já também. Beleza, faz a sua colocação, que daí eu coloco o Zé Maurício no seu lugar. Pode falar. O Ronaldo, estou tentando entender, ele diz que o Deus dele é a realidade. É o nosso Deus também, o Deus dos ateus é a realidade. A gente não sabe o que, é que vai acontecer, né? É o chamado judeu ateu, né? Ele, né? E o que o Rodrigo Frias tentou levantar aí. Mas aí é que tá. De um novo... Você fala que a realidade é o Deus dos ateus, mas tipo assim, eu não tô preocupado com a realidade no sentido de, você é o meu Senhor, que eu vou pedir algo para a realidade. Tipo, a minha relação com a realidade tô aqui existindo e acabou. Não tô preocupado se é um. Entendeu? Também não é, meu Deus, a realidade, porque eu não creio que ela a gente tenta mexer alguns pauzinhos, né, para ajudar a realidade a fazer as coisas acontecerem. É que quando é difícil entender a perspectiva do Ronaldo, porque a impressão que eu tenho é a seguinte: que esse Deus é uma, sei lá, é um ser, alguma coisa que tem consciência e você consegue interagir com ele, entendeu? O problema é essa interação com a realidade. Se for igual a. Hã? O que foi, Antônio? Essa interação que é foda, que eu também não entendo a concepção dele com essa interação. Eu também, até agora não entendi essa questão da interação dele. Ronaldo, peraí, deixa eu traduzir a pergunta. A pergunta é a seguinte: você está falando, desde o começo que eu entrei aqui, que o teu Deus é um Deus natural, que te fez uma experiência personalíssima, nascendo a tua filha, te curando, coisa e tal. Como que acontece isso, cara? Ou um Deus natural, mas que interage contigo? Como é o seu Deus? Como acontece, eu não tenho ideia. Eu sei que acontece. Nós vencemos 6 nações em 6 dias. Com sucata do armamento lá dos russos, e nós conquistamos Jerusalém e Israel em 6 dias. Como você acha que a gente vai dizer que foi isso aí? Pura sorte? Isso após ser dizimado pelo Hitler. Tá, eu te falei de corroboração sobrenatural, você me falou da tua experiência pessoal, mas falou que fora da tua experiência pessoal não tem. Por quê? Porque teria a realidade, eu te explicaria a realidade. Quer dizer, fora da sua experiência pessoal só sobra a realidade, é isso? Quer dizer, é só para você que é o queridinho? Não é só para mim que é o queridinho, é para todo Israel que é queridinho também. Porque essas coisas não acontecem só comigo. Coisas anômalas aconteceu com todos vocês também. Ou não? Então, peraí. Simplesmente você falou que corroboração sobrenatural nós não teríamos. Agora você está voltando atrás falando que tem, é isso? Só para não perder o gancho disso aí, o Ronaldo fala assim, os israelitas conquistaram, isso é a prova de que, vamos lá, Hashem está intervindo ali, né? Mas quando eles foram derrotados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, por todos os povos, até mesmo por Hitler, dizimou milhões de pessoas. É Hashem que está intervindo para matar o povo judeu? Exatamente. Então, como que ele vai intervir? Então, nem aí que vocês, então. É vocês. Oi? Não entendi. Não, repete. Os dois falando mesmo. Não, o Ronaldo corrobora com a minha ideia inicial. É indiferente esse negócio de matar, não matar, dor, endorfina, alegria. É o Deus dele. Porque é parte da lei da ação e reação. É o máximo. O povo cometeu erros e acabou sendo levado cativo. Ação e reação. Então não tem essa interação. Essa interação é tipo do Deus cristão, não, pelo que eu tô vendo aí. Mesma coisa. É que essa interação é uma perspectiva da gente. Ou seja, tem uma perspectiva da realidade. Ronaldo, deixa eu te o falar, sacerdote tem outra perspectiva da realidade. Aí, o Rodrigo tem outra perspectiva da realidade. E você, Antônio, tem outra perspectiva da realidade. Não, a gente apenas pode pegar isso e passar para o papel. O que eu não estou entendendo é quando você faz essa questão da interação. Por exemplo, você falou assim, eu falei, se eu não tivesse minha filha, eu iria me suicidar, e aí, depois de um tempo, eu tive minha filha. Beleza. Aí, digamos que tem um outro Ronaldo, e esse Ronaldo falou assim, se eu não tiver minha filha, um filho, eu vou me suicidar. Aí, ele passa tempo, passa anos, não tem filho, passa mais outros anos, não tem filho, aí ele vai um dia e se suicida. É prova de que Hashem não existe isso?
Não, ele existe. A existência sempre vai existir. Mas você entende como que essa interação ela não fica meio que sustentável? Por exemplo, você falou lá da conquista dos israelitas, mas os israelitas foram dizimados durante toda a sua existência. Lei da ação e reação. Então, o povo cometeu erro, pagou por esse erro. Ela é aleatória, se for aleatória, é natural. Não, é natural, não tem. Ronaldo, tem algo, olha é que a gente só, fala sobre natural quando uma questão talvez o que o Antônio quer dizer é pra algo você natural. É que há uma lacuna no seu pensamento. Ou seu Deus é natural, ou ele age personalissimamente para ti. Se você concorda com o Deus que eu coloquei no começo da minha interação, onde eu falei que ele não se importa com dor ou prazer, com cognições, assim, com sinapses e tal, é o Deus natural. Beleza. Eu acho que a Bíblia mostra o modus operandi desse Deus. Eu concordo com você. Só que não concordo que daí ele vai trazer uma experiência personalíssima sobrenatural para você, cara. De alguma forma, há uma experiência. Se ela vem de Hashem ou não, eu não vou saber. Então ele está mal definido, esse teu Deus, cara. Há lacunas nele. Porque é difícil dar lacunas na própria realidade. Pessoal, existem coisas que acontecem que a gente não tem explicação. E também não precisamos bater o martelo também na nossa conversa. É que é difícil. Uma coisa é fato. Eu tô aqui nisso. É difícil entender essa percepção do Ronaldo. É uma coisa difícil, cara. Porque pra mim a realidade não é um ser. A realidade é o que é e acabou. Tipo, não é um ser vivo. Pra mim, porque a gente não tem influência não tem tanta influência dos gregos. Então, na nossa mente, a coisa é um pouco mais simples. Aí a dificuldade para vocês é que na mente de vocês é um Superman cósmico. É um ser consciente falando, Ronaldo, estou eis-me aqui. Entendeu? Fale, cara, você quer comentar alguma coisa aí? O Zé Maurício tá esperando aqui, ele já vai entrar já, viu? Já vou, pessoal, estou dando a entender eu pedi que se a minha filha nascesse, eu não me suicidaria. Aí minha filha nasceu. Ele que está dando essa intenção de que está tendo essa conversa. Interação. É uma chantagem. É uma perspectiva minha. Ou seja, a perspectiva de quem tem a experiência. Como é uma perspectiva dele, nós jamais conseguiremos arrancar, porque ele criou. Se eu criar um bode de asas aqui na minha sala, é meu, ninguém vai tirar também. E, Rodrigo, a questão é o seguinte, se mas eu não quero tirar nada, eu quero só entender, viu, Rodrigo? Eu só quero entender, eu não quero tirar nada do Ronaldo. Longe de mim tirar uma experiência que ele teve. Eu só quero entender, que até agora tá difícil de entender, cara. É um negócio complicado. É porque essa é uma necessidade tua que eu percebo que o Ronaldo não tem. Tipo assim, ele se deu. Você tem a necessidade, você consegue ter a necessidade de definir esse Deus, Ronaldo? Dentro da cultura judaica, não, mas para vocês é um pouco difícil. É isso que eu esperava ouvir. Não. É relevante para você e para mim, Salatiel. Para ele não é. Outra que, assim, posso questionar um pouco agora, pessoal? Pode, estamos aqui para isso. A questão é a seguinte, eu busco, assim, esse campo teórico, a gente já varreu, gente, tipo assim, o campo teórico é uma coisa que, beleza. Assim, o primeiro ponto, a realidade, o que está acontecendo agora, o que os nossos olhos conseguem ver. Assim, o que eu vejo é uma limitação na ajuda e uma limitação na capacidade. Por exemplo, eu ajudei 5 ali, mas morreu 10 ali. Tipo assim, vamos supor, sei lá, tem crianças pelo mundo inteiro. Porque algumas sobrevivem e outras não. E outra, a questão das pessoas que fazem o mal. Cadê um julgamento e uma punição dinâmica e atualizada? Esse aqui matou 10, ele tem que ser morto, punido, sei lá, que seja, sei lá, vai radicalmente, tem que ser morto, porque se o cara matou 10 pessoas, não tem coisa. Então, cadê no mínimo, vamos pensar no básico, beleza, digamos que já aconteceu a tragédia, correto? Pelo menos o básico, a punição para os infratores, trazendo para a realidade, já melhoraria o nosso mundo e muito. Por exemplo, o cara ali, sei lá, o cara assaltou o mercado, bateu em todo mundo, perturbou, o cara já é punido ali. Um punido, outro punido ali, outro punido lá. Pronto, já mostraria uma punição ali. Todo mundo já viria falar, caraca, olha, tá tendo alguma coisa tá acontecendo aqui que realmente as pessoas estão fazendo mal de alguma maneira, estão pagando ali em pouco tempo. Pouco tempo. Uma intervenção divina, você tá falando, uma intervenção divina. Exatamente, eu tô falando assim, dinâmica e não limitada. O que me parece é o seguinte, eu seguro 2 aqui, mas escapa 10 ali e morre. Eu seguro 50 ali, morre 500 ali. É como não existe se intervenção divina, cara. É simples, é mais fácil. Mas é exatamente. Igual eu digo, eu costumo questionar muito a realidade. Livros, essas coisas. Gente, o livro foi escrito tal, beleza.
Mas e a realidade? Beleza, você vê. A realidade é que pessoas boas sofrem, pessoas más também sofrem. Mas é lógica. A realidade é que o mundo é injusto, tem pessoas que se dão bem, essa é a realidade. Ele refuta o Deus cristão tradicional. A única forma que eu vejo de consertar isso, a única forma que eu vejo de consertar assim, é a única crença que eu vejo que faz um certo sentido, mas aí a gente vai entrar num outro âmbito que aí vai piorar mais a situação. Como que você explica essas injustiças, pessoa boa sofrendo? Aí entra a questão da reencarnação. O cara morre, volta, aprende e fica naquele ciclo infinito reencarnando sei lá quantas milhões de vezes. Que também é injusto. Aí já vai entrar numa outra problemática. Só que assim, é sair da frigideira para pular pro fogo. Entendeu? Porque, por que o cara que é bom, sei lá, por que o cara que é bom levou um tiro na cabeça lá e morreu lá e o cara é de boa? Porque numa encarnação passada ele foi um safado, bandido, e agora tá resgatando o karma ou tá pagando a penitência do passado. Eu posso colocar uma coisa pessoal minha que aconteceu comigo? Oi? O que foi, Carlos? Uma coisa pessoal comigo, uma experiência, assim, já que pode, assim, a experiência individual, eu cresci na igreja ali até os meus 9 anos, correto? A minha mãe, ela era evangélica, ela já faleceu. Ela era evangélica a vida inteira. Ela faleceu com 50 anos. Ela dedicou a vida inteira ao evangelismo. Inteira, mas tipo assim, inteira assim, de uma forma que você fala, nossa, meu. E se você vê a situação, a vida dela inteira foi uma vida assim de muito, assim, ela sofreu demais. Ela teve reumatismo, um monte de coisa. Quando ela teve estourou os pontos da barriga, sabe? Ela foi se degradando sofreu ao longo demais, do tempo, sofreu bastante. ao chegar ao ponto de chegar com aquelas bombinhas. Praticamente ela finalizou, no final da vida dela, ela chegou andando com aquele aparelho de oxigênio. E eu olhava aquilo e falei, gente, mas ela dedicou a vida inteira, tipo assim, a vida inteira. Aí eu penso, como que uma pessoa que dedicou a vida inteira merece um fim desse, gente? Tipo assim, merece, tipo assim, beleza, não, como se fosse assim, beleza, você deu a vida inteira, beleza, seu fim é esse. Eu estava no hospital, ela faleceu numa terça-feira, eu visitei ela num domingo, e ela falou, Deus me leva, que eu não aguento mais. E ela pediu pra ir embora, porque não aguentava mais. Olha a situação. Aí você pensa, como que uma pessoa que dedicou a vida chegou a esse ponto? Agora, aí você pensa, e quem não dedica? Você entendeu? Então são questionamentos que a gente vai vendo. Às vezes morre dormindo, cara. Não, então, se fosse o caso... dedica, morre dormindo tranquilo. Então, não, e outra coisa... O seu questionamento é, por que uma pessoa que crê, que acredita, que buscou, tem que passar pelo sofrimento? Tem que passar exatamente. Agora, olha outra contradição. E uma pessoa, tipo assim, um vagabundo da rua, tipo assim, o cara, tipo assim, digamos, sei lá, o cara perturba uma sociedade inteira. Tá cheio de vagabundo, criminoso, que não passa deitando, enrolando, zoando, fazendo... morre na cabeça de... Deitando, enrolando, e tipo assim, e não dá nada. Tipo assim, o cara vai zoar 30, 40 anos, fazer o que quer, e não dá nada. Tipo assim, uma hora o cara vai ser punido, e o cara zoando, uma hora o cara vai ser punido. Aí o cara morre com 70 anos, mas o cara perturbou 70 anos. Ô Carlos, pelo meu pensamento, cara, isso corrobora a um pensamento ateísta. Porque você veja, a Bíblia cristã, ela revela que se 2 ou 3 concordarem na terra e pedirem em nome de Jesus, assim seria feito. Tá? Isso é versículo bíblico, tá na Bíblia. Se 2 ou 3 concordarem, e eu aposto que vocês oraram em 2 ou 3 pela sua mãe, aposto que oraram não em nome de outro Deus, pessoas, mas em nome de Jesus vocês oraram, isso não foi feito. Logo, a palavra de Deus, a palavra bíblica não foi cumprida. Isso é uma prova cabal de que a Bíblia não corresponde à realidade. Isso é um pensamento ateísta. Agora eu vou te falar, isso é o que eu acredito. E o que um cristão diria para você? Para fugir dessa, ele diria simplesmente que Deus não se importa com o sofrimento. O que importa é a salvação da sua mãe. Saiba que ela agora está com Cristo, num mundo melhor e coisa e tal. Então, você tem que ver qual te parece mais factível. Eu fico com a primeira versão, mas tem uma gama enorme de pessoas que ficam com a segunda, de falar, realmente, minha mãe sofreu, mas está com Cristo a eternidade, é isso que vale. Exato. Entendeu? É como se o outro mundo equivalesse, que a gente não sabe. E, tipo assim, então ela é feliz em um mundo e é triste no outro. Fica 1 a 1. E para tua vida, Carlos, o que você acha mais relevante? A primeira versão, de que simplesmente a Bíblia é uma mentira,
ou a segunda versão de que o sofrimento não é importante e ela está com Deus? Qual que você prefere? Eu acho as duas. Mas Acho elas são bem controversas uma com a outra, cara. Bastante. Não, eu acho assim, a Bíblia, Como ela você usa pode muito... achar, quando você fala as duas, você fala, eu concordo que a Bíblia é uma mentira e concordo que o sofrimento é irrelevante. Aí não dá. Não, assim, a questão da Bíblia, a Bíblia ela é feita muito por metáforas. Usa muita metáforas, exemplos ali, entendeu? Então, cara, mas esses versículos que eu te citei, eles são muito pragmáticos, eles não são uma metáfora, cara. Eles não, são eu digo uma assim, promessa de Jesus para aqueles que iam ficar também, e que se orassem, exatamente. concordando em 2, em 3, em nome de Jesus, assim seria. Mas feito. essas metáforas... O Jesus curou, cara. E como é que fica? Jesus curava cego, curava doente. doente. Por que parou? Por que parou? Essa que eu falo, por que diminuiu as curas? Na verdade, não é que diminuiu, nunca existiu, né? Tá só no texto. Mas tá lá só no texto. justamente, é mais um questionamento. Pô, realmente, parecia que curava, por que não continua? Por que não é uma coisa existiu. dinâmica? Carlos, se fosse verdade, estaria até hoje. Se fosse verdade, estaria até hoje. Carlos, exatamente. Carlos, olha só, a gente tem a descentralização da informação faz 15 anos, cara, que a gente pode conversar com um cara que tá lá em São Paulo, outro tá na Hungria, outro tá no Japão, faz 15 anos. Agora, com essa tecnologia toda, se você me falar uma palavra no ouvido, eu passar pro Ronaldo pro Fábio, Fábio pro Antônio, Antônio pro Salatiel, vai chegar tudo errado. Você imagina quando não tinha tecnologia nenhuma, meu amigo? Aquele negócio da Bíblia foi escrito, aí por isso que sai enormes milagres, entendeu? Eu vou te falar, se eu reescrevesse um negócio desse, não tenha dúvida que eu ia colocar um conto bacana. Cada um aumenta um ponto, pô. Exatamente. E é igual eu continuo questionando a realidade, meu, o dia a dia. O milagre de Jesus que é o seguinte. Antônio, deixa eu só te falar, perdão, quando você começa a falar, o teu microfone, Antônio, quando você começa a falar, o teu microfone dá um delay de 3 segundos. Bastante assim, Antônio, tá? Tá, pode falar. Vai. Então, tem os milagres que são atribuídos a Jesus, são de Vespasiano. Por exemplo, cuspir no olho do cego e curar o cego, né? Não é Jesus que fez aquilo, foi o imperador romano. E esse é um milagre atestado por 4 historiadores. É o milagre da antiguidade mais atestado. Então, quando a gente vai ver, são coisas gregas. Por exemplo, Asclépio ressuscitava os mortos, né? Curava os doentes. Então, não são coisas de Jesus, né? Foi coisas que vieram de outras culturas. E aí você vê que tem inserção, interpolação, omissão. E aí você vai ver, cara, confiar na Bíblia é como confiar num político. Cara, confiar na Bíblia é como confiar num político. Você veja, eu tenho uma amiga querida, cara, que ela colocou assim, minha filhinha foi curada por Deus, aleluia, colocou um testemunho enorme no Facebook e tal, né? Minha primeira, como a gente tem intimidade e éramos amigos desde a infância, eu tive a perspicácia de perguntar, ela tomou medicamento? Ela falou, tomou vários, foram 3 meses de tratamento, tomou isso, aquilo, não falei mais nada, falei que benção, que maravilha que Deus curou. Quer dizer, ela fez todos os recursos da medicina para que a filha dela fosse curada e atrelou a cura não ao tratamento dificílimo de 3 meses. Você percebe que se ela escrever a história, ela vai dar para Deus, e se eu escrever a história, eu vou dar para a medicina? É isso que a galera fazia. Às vezes o negócio era extremamente natural. É isso que nós estamos falando. Era um evento do cotidiano que o religioso simplesmente jogou na conta de Deus. E, assim, e outra questão... É o que o Ronaldo está falando, exatamente. Deixa eu falar esse superchat. As escrituras foi feita pela tribo de Levi. Os levitas eram o quê? Religiosos. É isso, então escreveram numa perspectiva religiosa. O Edson levantou uma questão aqui, isso aqui vai para o Ronaldo. Ó. Se o holocausto judeu... Obrigado pelo superchat, Edson. Se o holocausto judeu na Segunda Guerra foi um castigo de Hashem, por que o Mossad buscou justiça dos executores alemães? Porque a justiça ela é feita pelos homens. Então, se é feita pelos homens, então a gente tem que agir sozinho, não precisa de nada. Se é pra gente agir... Por isso que tem lá aquela história. Moisés parou na frente do mar e falou, e agora o que eu faço? Aí Deus falou, anda. Se vira. Se vira. Ó, o Wagner mandou outra aqui pro Ronaldo. Eu queria saber do Ronaldo se algum dia no futuro poderemos ter a oportunidade de saber mais sobre esse Deus. Aí, então, aqui o meu canal tá aberto. Isso aí, quanto a isso, não tem problema. Pode marcar uma live para ele falar do seu Deus, não tem problema nenhum. Aí depende do Ronaldo, não de mim.
Sim, dá para entender mais sobre Deus. Isso é chamado de astronomia. Então tá aí a resposta, Wagner. Se o Ronaldo Mas, tirasse... deixa eu te fazer a pergunta. Quando você fala sobre esse Deus, o que a gente não está entendendo, acho que eu e Salatiel estão com a mesma dúvida, é tipo assim, se você fizer uma oração, né, uma reza, sei lá, você vai fazer, vai se concentrar e tentar falar com a realidade, e aí você vai falar assim, realidade, eu quero ficar rico, por exemplo. Aí essa realidade, ela vai ouvir e vai falar assim, ó, o Ronaldo, ele tá sendo um cara tranquilo, né, tá me seguindo aí, beleza, eu vou fazer ele ficar rico. É assim que funciona, na sua perspectiva, ou não? Não, eu estava falando para a Shen, devidamente, pô, eu queria alguma forma de ganhar mais dinheiro. O que aconteceu hoje à tarde? Achou 100zão. Tá, eu falei contigo sobre abrir o canal no YouTube, né? Você me deu uma